Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Open Mind Podcast. Eu sou Thiago Beltrán e é um prazer ter você aqui com a gente. O podcast que vai fazer com que você amplie a sua mente, com que você abra a sua mente, sempre trazendo convidados muito especiais, que têm uma forma diferente de pensar, de agir, de se comportar e que você vai poder se inspirar através da história, do conhecimento dessas pessoas. Lembrando que esse podcast é gravado no Espaço Mind, um espaço aqui em São Paulo, de sala de treinamento, de estúdio de gravação, que você também pode ter a oportunidade de vir aqui gravar, então aproveite, siga as redes sociais aí do Espaço Mind. Também siga as minhas redes sociais, Thiago Beltrán, que eu posso também te ajudar muito aí com relação à comunicação. E hoje, nosso podcast de abertura, o primeiro episódio, eu tenho uma pessoa muito especial, escolhida a dedo mesmo para estar aqui com vocês, que é a Carla Cavazana. Um prazer enorme estar com a Carla aqui. E aí já até apresentando a Carla para que você possa conhecer um pouquinho mais. A Carla é enfermeira, especialista no cuidado, no tratamento de feridas, é mestre em ciências da saúde e também criadora do método Relieve, certo? Exatamente. Legal, Carla. Então seja muito bem-vinda. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente. E eu queria que você pudesse, né, dar suas boas-vindas, se apresentar um pouco melhor, aí falar um pouquinho, pessoal, quem que é a Carla? Que massa. Gente, que felicidade estar aqui. E é uma honra dividir com o Tia essa mesa e também participar do primeiro episódio, né? Bom, você já me apresentou e eu complemento que o meu grande propósito de vida é poder impactar e transformar a vida das pessoas com conhecimento. E eu faço isso há mais de 15 anos. Então, estar aqui faz muito parte do meu propósito, de levar conhecimento para as pessoas. E, pessoal, a gente já estava ali conversando de bastidores, ainda eu falei pro Tio, eu falei assim, esse é o grande propósito, né, de se gravar um podcast. Talvez você que está aí escutando, talvez você vai se identificar com o que a gente vai falar aqui, vai se identificar com a minha história, e uma sacada que você pegar aqui da nossa conversa e você aplicar na sua vida, pode trazer uma grande transformação e isso te gerar resultado. Então, tamo junto, vamos conversar, vamos falar de história, vamos falar de mentalidade e vamos transformar a vida das pessoas. Show de bola, Carlinha. E, assim, um dos motivos de eu te convidar, a gente até conversava aqui agora há pouco, é que hoje as pessoas talvez vejam a Carla gerando muito conteúdo na internet, tendo o seu sucesso ali, ajudando profissionais, desenvolvendo e com muitos acessos ali nas redes, e talvez não vejam todo o trajeto para chegar até ali, que eu vejo que nas redes hoje tem muito essa questão, né? A gente vê ali o palco, que a gente até conversava, mas não vê os bastidores. Então, como foi para chegar nesse processo? Então, eu queria primeiro conhecer um pouquinho mais a Carla, que nem eu conheço a fundo, né? A Carla. Então, primeiro eu queria que você explicasse, trouxesse pra gente, assim, como começou a sua clareza do que você queria pra sua vida, assim, né? Porque teve todo um caminho aí. Queria que você explicasse um pouquinho mais como foi esse caminho até você chegar na área da saúde, como que era a Carla criança, adolescente ali. Bem, essa frase ela é muito sábia, né? As pessoas que veem o palco, elas não veem os bastidores. E aí, só fazendo um parênteses aqui, um grande erro que a gente pode cometer é justamente comparar os nossos bastidores com o palco do outro. E isso te gerar uma motivação. Então, nunca se compare, porque o que você tá vendo do outro, você tá vendo o palco. E aí, o seu bastidor talvez está no momento desafiador. E aí, talvez essa comparação vai te desmotivar. Então, nunca façam isso. Nunca compare os seus bastidores com o palco do outro. E aí, voltando ao ponto da minha história, né? Sou Carla Cavazana. Nascida e criada no interior de São Paulo, lá em São José do Rio Preto. Tenho muito orgulho de falar isso. E vivi 30 anos da minha vida lá, até vir para São Paulo, capital. E você sabe, Ti, trazendo questão de história mesmo, desde que eu me lembro, eu sempre fui uma pessoa extremamente determinada. Então, eu lembro de comportamentos, imagina, ali na adolescência, até lembranças da infância, eu falava assim, não, eu vou fazer isso e eu vou conseguir fazer isso. E eu atribuo isso um pouco até ao modo da criação que meus pais me trouxeram, né? Então, eu tive uma criação muito livre, no sentido de assim, ó, vai,
vai pro mundo, tome as suas decisões e se acontecer alguma coisa, a gente tá aqui na retaguarda, né? Então, esse foi o meu estilo de criação. Então, acredito que por conta dessa criação, eu acabei desenvolvendo esse perfil de ser muito determinada, porque eu sempre tive que fazer as minhas escolhas. E aí, quando eu comecei a pensar em carreira profissional, eu lembro que a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é assim: eu não aceito não fazer uma faculdade que não seja pública. Eu vou fazer uma faculdade pública e eu vou passar direto do terceiro colegial. Eu não aceito não fazer cursinho. Eu não aceito. Né? Então, além da determinação, eu falo que eu sou uma eterna inconformável. Né? Então, eu não me conformo com qualquer coisa, com um resultado mediano. Então, falando pontualmente de carreira profissional, esse foi o meu primeiro start, a minha primeira escolha. Eu vou sair do terceiro colegial e eu vou direto para uma faculdade pública. Ponto final. E aí, eu tinha o viés muito, de fato, do cuidado, né? Eu tinha esse viés muito de conexão com pessoas. Eu sempre gostei muito do ser humano. Eu sempre fui aquela pessoa do cuidar, do me entregar e tal. E aí, devido a esse meu perfil de personalidade, eu falei, cara, a enfermagem é uma opção. E você sabe, Ti, que eu me lembro que eu nunca tive um plano B. Eu nunca tive um plano B. E aí, assim, voltando ao ponto da minha criação mais livre, o meu pai sempre me deixou muito livre. Ó, vocês vão escolher o que faz sentido pra vocês. Nunca foi aquela coisa, você tem que fazer isso. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs, sou do meio. Eu tenho a irmã mais nova e a irmã mais velha. E aí, eu falei, cara, então se eu tenho esse direito, entre aspas, de escolha, eu vou pra enfermagem. E nunca teve um plano B. Eu falei assim, eu vou ser enfermeira e ponto final. Massa. Aí, o que aconteceu? Passei em 3 faculdades públicas direto do terceiro colegial, porque essa era a meta, né? Sim. Então, eu sempre fui de colocar meta e sempre fui de cumprir meta. E aí, escolhi uma das, na época, era a terceira melhor faculdade de enfermagem do Brasil, que é a Universidade Federal de São Carlos. E aí eu fui pra faculdade. Muito bem. Fiz lá toda a minha graduação e foi aí, inclusive, que eu comecei a me envolver com feridas, desde 2006, que eu vivo uma história muito próxima com feridas. E aí eu falei, legal. E aí, quando eu já estava na graduação, por esse meu perfil, eu falei assim, eu vou voltar... Olha só, cara, isso é muito louco, até me emociona porque é muito real. Eu falei assim, eu vou voltar pra Rio Preto e eu vou trabalhar no Hospital de Base de Rio Preto. Tanto é que as minhas colegas de graduação, de faculdade falam isso até hoje, né? Porque eu falava assim, eu vou voltar para Rio Preto e eu vou trabalhar na emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto. O que aconteceu? Eu trabalhei na emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Fantástico. Aí eu me formei e foi assim, me formei, voltei para Rio Preto e é muito legal também essa parte, eu gosto muito de contar nas minhas palestras. Eu precisei pedir folga da escola que eu dava aula para ir para minha formatura. Eu me formei, depois de 20 dias eu consegui meu primeiro emprego, que foi dar aula. Porque eu saí da graduação licenciada e bacharel em enfermagem, então eu podia dar aula. Aí o meu primeiro emprego foi dar aula. Aí eu tive que pedir folga para ir para minha formatura, olha que genial. E aí eu fiquei tentando processos seletivos no HB, porque qual que era a meta? Voltar para Rio Preto e trabalhar na emergência do HB. Uhum. E aí foi assim, eu fiquei dando aula, passei em todo o processo científico do HB e fui trabalhar na emergência do HB. E aí eu fiquei lá no hospital, nesse atendimento assistencial por 4 anos. E aí olha que massa. Aí eu cheguei num momento dentro do hospital, meu inconformismo, eu comecei a sentir que eu já não era mais pertencente àquilo ali, já começou a não fazer muito sentido pra mim. Uhum. Porque era aquela vida de plantão, era a vida de... Eu trabalhava na UTI da emergência, então eu lidava com óbito diariamente, então diariamente eu via pessoas morrendo, eu lidava com muito sofrimento. E aí chegou um momento que aquilo ali já não começou mais a fazer sentido pra mim. Eu saía do plantão, eu chorava. Eu chorava, Ti. Eu chegava em casa, ainda mais que era plantão noturno, eu chegava em casa, eu chorava, eu não conseguia dormir. E aí eu comecei a ter reflexos na minha saúde por conta disso. Então eu desenvolvi refluxo, gastrite, esofagite, todas as ites que você imaginar eu tive nessa época. Aí eu falei, legal, isso daqui já não é mais pra mim. Aí eu tentei uma oportunidade dentro do hospital que eu trabalhava. Por quê? Eu não tinha
aberto ainda a minha mente. A minha mente, ela ainda estava fechada. Olha que curioso isso. A minha mente, ela ainda estava fechada. Por quê? Na minha formação, Ainda não estava open mind. Ainda não estava open mind. Afinal de contas, nós estamos no podcast Open Mind. E de fato né? Eu vivia dentro da caixa. Eu falo isso muito para os meus alunos do meu curso. Gente, vamos sair da caixa. Porque durante a graduação, qual que era o caminho que os caras me deram? Ou você vai para assistência ou você presta um concurso público. Eu não queria um concurso público, eu fui para assistência. Então, com essa mentalidade que ainda estava muito fechada, eu falei assim, tá, esse daqui é o único caminho que eu posso na vida. Então, quando não fazia mais sentido para mim estar dentro de uma UTI, estar dentro de uma emergência, eu fui buscar uma oportunidade dentro do próprio hospital. Aí eu bati lá na porta do RH. Oi, sou Carla Cavazana, sou enfermeira lá da UTI. Olha, tô passando por isso, tô com questões físicas, tô com questões psicológicas e pra mim já não faz mais sentido estar lá. E você continuava dando aula? E concomitante dando aula. Sim, plantão e aula. Tudo bem que chegou um momento que eu não aguentei, aí eu saí da escola e fiquei só no hospital. E aí eu me lembro até hoje, a moça do RH, né, virou pra mim e falou assim, olha, a gente não tem uma oportunidade pra você aqui. Porque eu queria sair da assistência, eu falei assim, eu gostaria de talvez ir para uma educação continuada, né? Que eu tenho esse viés de educação muito forte. Uma educação continuada, uma CCIH, que é controle de infecção, enfim, uma gerência, uma gestão. Ela virou para mim e falou assim, olha, você não tem uma oportunidade aqui dentro da nossa instituição. Você vai continuar onde você está. E aí, obviamente, quando essa porta se fecha, no momento dói. Hoje, obviamente, depois de 12 anos que eu saí do hospital, hoje eu tenho essa clareza. Em verdade, não foi um não, foi um sim para outras possibilidades que depois vieram. Porque eu faço essa retrospectiva e eu fico pensando, cara, se aquela mulher do RH tivesse me dado um sim lá em 2010... talvez eu não teria saído de lá. É possível que você estivesse lá até hoje, né? Faz sentido isso? Total. Talvez eu estivesse lá dentro do hospital de base até hoje. Então, gente, você que tá ouvindo esse podcast, muitas vezes, naquele momento que a gente recebe um não, aquilo dói. Mas muitas vezes, um não que a gente recebe é um sim para outras possibilidades. É fantástico, assim, e até pegando tudo que você tá trazendo, eu já consigo tirar vários hacks ali de aprendizados. E o primeiro que eu achei interessantíssimo que você traz é a forma como você foi criada. Então, acho que tem pessoas que vão nos assistir aí, que estão assistindo, que talvez tenham filhos. E olha que louco, né? A possibilidade que seus pais te deram de dar essa força, de falar, estamos aqui. Sabe, eu vejo, até sou psicólogo e até atendendo as pessoas, trabalhando com desenvolvimento, treinamento, eu vejo o quanto essa postura dos pais de estar presente ali, falar, vai, que estamos aqui do seu lado, essa força que você ganha, o quanto isso é poderoso e o quanto isso com certeza contribuiu pelo que você trouxe com a sua vida. Então esse é o primeiro ponto, né? O quanto a nossa base. E aí é importante, para quem nos assiste que é pai, que é mãe, de entender o quanto estar presente, o quanto dar essa segurança para os filhos é importante, mas também não para você se limitar, você, pessoa, também se limitar na questão de mas meus pais não foram assim, por isso que eu sou assado. Pelo contrário, é você entender que você teve os pais que você precisava ter. E o que você escolhe fazer a partir disso. Mas que fantástico essa força que seus pais te deram, que já fizeram com que você, muito do que você faz e determina, já é um ponto interessantíssimo, essa força que você tinha. Segundo hack que eu percebo assim, que é muito forte na sua fala, é essa questão da determinação. Eu vou fazer e eu vou fazer. E eu vejo, nossa, quantas trabalhando consultorias, assim, eu tive a oportunidade de passar por várias empresas e eu vejo que geralmente pessoas que têm grandes resultados em várias áreas da vida, geralmente nas áreas que elas têm resultado, elas têm muito essa pegada de eu vou fazer. A gente até conversava aqui no início, falando um pouquinho antes de começar a gravação, do mundo de hoje que a gente vive, da internet, falando até dos bastidores, né? As pessoas ficam olhando só o palco, mas não olham o bastidor. E para certas coisas necessita de tempo. Exato. Não tem jeito, você precisa de tempo ali para começar a fazer. E algumas coisas você vai ter, não é, eu determinei, eu vou conquistar e tal.
e no dia seguinte você vai conseguir. Algumas coisas levam um certo tempo. Exato. Mas quando você tem essa determinação, fala, eu vou conseguir. Eu adoro a psicologia, a neurociência, então a gente começa a entender até vários estudos da neurociência, o como esse determinar, o quanto essa crença que você tem, ela altera, inclusive, o seu cérebro. Total. De estrutura e bioquimicamente sim. ali para que você realmente consiga alcançar tudo isso. Então, para mim já fica 2 hacks fantásticos. E o terceiro, que é agora que você estava trazendo, de quantas vezes a gente fica preso ali numa verdade. Não, nossa, mas eu queria... Você poderia ter ficado naquele momento. Nossa, mas eu queria uma oportunidade aqui, mas eu não consegui a oportunidade. Mas que droga, que droga. E o quanto você pode olhar para isso que aconteceu hoje. Então a percepção de que não foi um fracasso, não foi exatamente essa porta que foi fechada, que falou aqui não tem lugar, que te fez buscar outras coisas. Então, pra mim já são 3 hacks que quem tá assistindo aqui, se levar pra vida, já vai ter assim um baita impacto. Mas por favor, continue então. Quando massa. essa porta foi fechada pra você, como você lidou e o que aconteceu? Só pra fechar esse parênteses que você abriu, Ti, a questão da determinação, né? Gente, com muito respeito, mas assim, a pessoa, não adianta nada ela ser determinada sem ter clareza. Porque Ótimo. Determinação sem clareza é burrice, né? Porque não adianta nada, eu sou determinada, mas eu vou pra onde, né? Sim. Então, por isso que eu trago muito junto esse casado. 4º hack. Exato, 4º hack, né? Eu trago muito esse casadinho. É você estabelecer a sua meta, ter clareza do seu objetivo, ter clareza de onde você quer chegar. E o ingrediente pra você chegar lá é ser uma pessoa determinada, persistente e, de fato, não desistir no meio do caminho, né? Então, assim, repito, a determinação, ela é um ingrediente pra você chegar onde você deseja. Mas pra você chegar onde você deseja, você precisa ter clareza de onde você quer chegar, né? E aí, se você tem determinação, mas você não tem clareza, é burrice. Porque você vai bater cabeça, e não vai chegar a lugar nenhum, né? E a questão, de fato, hoje as pessoas me verem na rede social com 150 mil seguidores. Inclusive... Aproveitando, se você é profissional da saúde, está ouvindo, assistindo esse podcast, quer aprender sobre avaliação e tratamento integrativo de feridas, eu te convido a me seguir no Instagram, @carlacavazana. E de fato, né, as pessoas vê hoje o meu palco, toda esse, entre aspas, glamour das redes sociais, de não sei quantos mil seguidores, e de curso, e não sei o quê, as pessoas não sabem o que eu passei. São 15 anos de história, são 15 anos de jornada, desde a minha formação até chegar aqui, né? Então, muita coisa passou debaixo dessa ponte. E aí, fechando parênteses e voltando pro Hospital de Base de Rio Preto. Pronto, aí eu cheguei lá na RH, legal, fechou a porta, e aí, eu linko muito, aí depois, obviamente, você com a sua expertise, você vai poder complementar, eu linko muito a questão da mentalidade e /personalidade da pessoa, né? Então, quando eu recebi aquele não, aqui a gente não tem uma oportunidade pra você, você vai continuar na UTI da emergência, é isso que tem pra você, né? Em outras palavras, é isso aqui que tem pra você. E aí, talvez a pessoa que tem um mindset mais fixo, talvez uma pessoa que não se julga merecedora, talvez uma pessoa de baixa autoestima, talvez uma pessoa de mentalidade de escassez, o que ela faz? Ela fica ali. Porque ela fala assim, putz, então é isso que tem pra mim? Então é isso que eu vou ter. Tá vendo? Eu tentei, mas não tem outra possibilidade. Eu tentei, não existe mais nada, entende? Então por isso que eu acho que é tudo muito mentalidade /personalidade, né? E aí, por conta do meu perfil, eu falei, massa, aqui eu não vou ter uma oportunidade. Fiquei mal, fiquei por 24 horas. Por 24 horas. Deixa eu trazer um insight aqui pra vocês. Gente, o sofrimento na nossa vida, ele é inevitável, né? Isso é uma questão, inclusive, de defesa. Tem toda uma neurociência por trás disso. O sofrimento, ele é inevitável. Mas uma estratégia que eu uso pra mim, eu coloco um prazo pro meu sofrimento. Isso foi em termos de relacionamento. Tudo. Exato. Então, assim, eu sempre coloco um prazo pro meu sofrimento, porque ele é inevitável. Não tem como eu evitar o sofrimento, mas eu posso determinar o que eu vou fazer com esse sofrimento. Então, eu sempre coloco um prazo. Voltei pra casa, chorei e tal. Falei, não acredito, não sei o quê. Eu falei, massa, passou 24 horas. Cara, você vai chorar por 24 horas, depois você vai atrás de outra coisa. E assim foi.
Aí eu continuei dando plantão, né? Porque eu também não sou a doida, eu não tinha estrutura financeira pra falar assim, não quero mais, vou embora, não. E aí eu comecei a buscar fora. Tá, eu vou pra onde? E aí, vibrando nessa frequência de buscar oportunidade, de buscar fora, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa multinacional. Cara, foi mágico esse dia. Eu tenho uma super amiga da época da faculdade, somos amigas até hoje, inclusive. Ela me ligou do nada, fazia o quê? 4 anos que a gente tinha se formado, 4 anos praticamente que a gente não se falava. Pum, ela me ligou. Ela falou, oi Carlinha, Samanta e tal. Eu falei, pô, sai aí e tal. Ela falou, ó, tem uma oportunidade pra você. Olha que doido, o universo é maravilhoso, né? Tem uma oportunidade pra você. Olha só, tô trabalhando numa multinacional que vende curativos, que vende produtos médicos hospitalares. E a empresa, neste momento, está precisando de uma enfermeira que já trabalhou em UTI e emergência aí em Rio Preto. Eu virei pra ela e falei assim, essa vaga é minha. Eu lembro, olha aqui, ó, me arrepia. Tô arrepiada. Porque eu falei pra ela, eu falei assim, essa vaga é minha. Ela falou, não, mas calma, a gente tá num processo seletivo, tem algumas pessoas que a gente vai entrevistar. Eu falei, tá tudo bem, essa vaga é minha, não tem problema nenhum, pode entrevistar quantas pessoas vocês quiserem. Samanta, essa vaga é minha. E assim foi. Passei por todo um processo seletivo e para entrar numa multinacional, invariavelmente é um processo seletivo rigoroso. Aí passei com o diretor, com o gerente, o que aconteceu? A vaga foi minha. Carlinha, fantástico. Até só pra encerrar o outro bloco, eu diria assim, da sua vida, como a gente quer entender muito da mentalidade, você consegue lembrar o que passava na sua cabeça, principalmente no momento que você falou, eu vou sofrer essas 24 horas aqui, eu vou chorar, mas eu vou dar volta, enfim... Você lembra que tipo de pensamento que vinha pra você nesse momento que a porta foi fechada, falou, aqui não tem lugar, o que vinha pra você? Eu lembro. A neurociência é maravilhosa, né? Automaticamente, quando ele me fez essa pergunta, eu vi a cena, alterou toda a bioquímica aqui dentro do meu cérebro e me trouxe lágrimas para os olhos. Olha que demais isso. Eu lembro que eu falava, eu não aceito isso aqui. Essa era a minha frase, esse era o meu pensamento. Talvez eu não verbalizava, mas eu pensava. Então, durante que eu tava esse período de sofrimento, né, quando eu recebi esse não, fazendo esse recorte da história, eu falava assim, cara, não é isso que eu quero pra mim. Eu não aceito isso aqui, não é ficar dentro daquela UTI, dentro daquela emergência, vendo pessoas morrendo, trabalhando, dando plantão de 14 horas, ganhando mal, essa é a real, ganhava mal na época pra caramba. Eu lembro que o pensamento era exatamente esse, Ti. Eu não quero isso pra minha vida. Era o tal do inconformismo, não era aquilo ali que eu quero. Não é, e ponto final. Entende? Então esse era o pensamento que vinha. E aí era a minha força motivadora para ir atrás. Que fantástico. E você até trazia a questão do você ser determinado, mas ter uma direção. E eu acho muito louco isso, porque nem sempre a gente vai ter a direção clara. Só que eu vejo que o primeiro passo antes da direção é você saber que não é esse o caminho. Fala, cara, eu não quero ir mais por esse caminho. Porque aí você pode começar a buscar outros caminhos, outras possibilidades. Essa dúvida, esse inconformismo, falar, eu não quero mais isso, eu vejo que é um primeiro passo. Talvez quem esteja assistindo fale assim, eu não tenho clareza hoje. Mas qual que é o primeiro passo? É saber que é isso que eu não quero. A partir daí, a pessoa vai falar assim, pô, então que possibilidades que tem? Que acho que foi o que você foi buscar. Ô Ti, deixa eu pegar um gancho aí com essa sua fala, porque isso de fato é muito relevante. Existem pesquisas, inclusive, não tô falando aqui da boca pra fora, que cerca de 90 a 95% da população não sabe o que elas querem pra vida delas. Cara, e eu convido você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, a parar e fazer essa pequena reflexão de fato. Tipo, o que você quer pra você? E eu sei que essa é uma pergunta muito ampla, né? Até trazendo aqui um exercício de PNL, de coaching. Você pega a sua vida e você divide em algumas áreas. E estabelece alguns objetivos dentro dessas áreas. Porque de fato fica amplo, né? Sim. O que eu quero pra mim? O que eu quero pra minha vida? Tá, mas em que área da vida? Né? Então, basicamente, né? Você pega aí a tua parte profissional, a tua parte financeira, a tua parte de relacionamentos, e aí a tua parte social e tudo mais, e aí você vai colocando metas de acordo com a área da sua vida que você quer alavancar e vai estabelecendo aí esses objetivos. E isso é muito massa. Por quê? Quando você tem clareza, eu pelo menos vejo dessa forma, quando você tem clareza de onde você quer chegar, quando você pensar em desistir, o exercício que eu faço, eu olho para minha situação.
E eu vejo que eu não cheguei no meu objetivo. Então eu falo, então não é hora de desistir. Não é o momento de desistir. Você chegou onde você quer chegar, Carla? Não, não cheguei. Então não é a hora de parar. Entende? Então, pra mim, Carla, ter clareza de onde você quer chegar é de extrema importância, primeiro, para você saber onde você vai colocar energia e para você saber o que de fato você precisa fazer de estratégias e tudo mais. E o segundo ponto, quando você tem clareza de onde você quer chegar, você não vai desistir. Porque quando você pensar em desistir, você vai olhar para o seu momento atual, você vai pensar, putz, eu não cheguei lá. Então, se eu não cheguei lá ainda, não é hora de parar. Então, eu gosto muito de pensar assim. E aí, dá pra gente dar vários exemplos, desde finanças. Eu vou dar um exemplo aqui de números, talvez para concretizar o que tá na minha cabeça. Por exemplo, eu quero juntar 10 mil reais. Legal. Aí você traça uma estratégia para juntar esses 10 mil reais, né? Porque também ficar naquele mundo de conto de fadas, mundo de Alice, não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Eu quero. Tá, só o querer também não vai te levar a lugar nenhum. Eu quero tomar essa água. Tá bom. Eu tô tomando a água? Eu não tô. Então eu preciso, além obviamente do desejo, da vontade, eu preciso traçar estratégias para realizar isso. Então, eu quero beber essa água. Legal. Então eu preciso pegar assim, com a minha mão assim e beber a água. Então eu usei uma estratégia, tá? Então, por exemplo, eu quero juntar 10 mil reais. Massa. Pega essa meta macro sua e fragmenta em pequenos objetivos. Isso é uma parada que me ajuda muito, muito mesmo. Eu uso isso sempre que eu vou estabelecer as minhas metas. Por quê? Até trazendo um pouquinho de neurociência, quando a gente vê que algo está muito distante, o nosso cérebro ele não libera dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor, o hormônio responsável pela ação, dentre outras funções. Sim. Mas uma das funções da dopamina é a ação, é o agir. Então, quando você vê uma meta macro, aquilo que está muito distante, o teu cérebro ele não tem respostas fisiológicas. Então, ele vai te deixar no mesmo lugar onde você está. Então, faça o seguinte. Pegue essa meta macro e fragmente em pequenos objetivos. Então, vou continuar no exemplo dos 10 mil reais. Eu quero juntar 10 mil reais em 2 anos. Legal. Então, eu tenho 24 meses para juntar esses 10 mil reais. Então, eu pego esses 10 mil reais e divido em 24. Isso vai me dar alguns reais por mês. Sei lá, não sei fazer conta agora de cabeça. Nós somos da saúde. Mas vamos falar que você vai fazer conta aí na sua casa, você vai fazer certo. Vamos supor que eu tô aqui, deu 500 reais. Massa. Olha a diferença. Então, juntar 10 mil reais tá mais distante, de fato. Sim. Mas juntar 500 reais tá mais perto. Tá? Então, essa é uma baita de uma sacada. Então, estabeleceu a meta, quebre em pequenos objetivos. O que eu acho muito louco dessa questão de quebrar a meta é exatamente até por você comemorar esses pequenos alcances de objetivos. Porque isso é muito, né, trabalhando com desenvolvimento humano, eu vejo muito isso também, trago muito isso pra minha vida. Até falando dessa questão, por exemplo, alguém quer aprender um instrumento musical. É mais fácil você aprender um instrumento musical ou você pedir uma pizza? Trazendo essa questão da dopamina, né? Porque você tá assistindo TV, aí de repente passa um comercial de uma pizza. Numa sexta-feira você fala, já deu aquela vontade, você não acha que eu vou pedir uma pizza. Seu cérebro já enche de dopamina naquele momento, você vai, pega o telefone e liga. Porém, quando você fala assim, vou tocar um instrumento musical, aí você imagina, nossa, eu vou ter que treinar, vou ter que fazer aula, vou ter que estudar. Então, você não tem essa liberação de dopamina no mesmo nível que vai ter, a não ser que você divida e fala assim, hoje eu quero conseguir fazer um exercício do violão. Um exercício. Eu quero aprender a fazer um exercício de digitação. Um exercício. Boa. Porque aí você colocou aquela meta de algo plausível e quando você consegue realizar aquele exercício, aquele único exercício, você fala assim, caraca, eu consegui. Então você já se vê mais perto, que é exatamente isso. Você vê aquele, 10 mil, nossa, mas juntar 10 mil. Agora você fala, cara, esse mês eu preciso juntar 200 reais. Quando você se empolga, você sabe que aquilo é possível. Exato. E essa questão de ter clareza, de falar, o meu objetivo, estipular essa meta, eu costumo dar um exemplo que o nosso cérebro é que nem um garçom. Conta. Né? Porque as pessoas têm aquela pegada de, eu não quero ser igual a minha mãe.
não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser pobre, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Mas não sabe exatamente o que é. você quer, É como né? você chegar para um garçom e chegar, eu não quero bife, eu não quero frango, eu não quero ovo. O garçom vai ficar olhando pra sua cara e falar você assim... quer o quê, que então, você meu quer, filho? E o nosso cérebro é exatamente isso. Exato. Poxa, como a gente falava, talvez em alguns momentos você não tenha clareza. Então você saber que você não quer bife, que você não quer frango, é importante. Exato. Porém, você precisa buscar possibilidades. Perfeito. Que é o cardápio. O cardápio você olha, olha, tem um peixe aqui, parece ser gostoso. Então, acredito que nesse momento que você trouxe, eu não quero mais essa vida no hospital. Não quero mais isso. Exato. Você deve ter falado, tá, que possibilidades que existem? O que eu posso procurar? Exato. E você começa a procurar possibilidades, talvez você não tinha meta clara naquele momento. Exato, não tinha. E de fato eu não tinha. E é fantástico. Eu só sabia que eu não queria estar mais na assistência dando plantão. Talvez a sua meta era encontrar um objetivo naquele momento. Exato. E aí, cara, não tem como eu não dar esse exemplo pra esse momento dessa nossa conversa. Eu já fui uma pessoa que eu já estive muito acima do meu peso. Muito acima do meu peso, de fato. E aí, existia aquela meta, né? Eu preciso perder 15 quilos, que era na época o que eu realmente precisava perder. E aí, quando eu olhava para aquilo, eu falava, meu Deus, 15 quilos, bicho, como que eu vou perder 15 quilos? Isso é surreal, isso tá muito distante e tal. Aí, quando eu fiz todo um planejamento, obviamente com acompanhamento profissional, mas quando eu fiz um planejamento e a nutricionista chegou e falou assim, Carla, se a gente conseguir aí entre 1 quilo, 1,5 quilo a cada 3 semanas, 4 semanas, tá massa. Aí eu falei, opa, isso aqui é legal. Tá. Isso eu consigo. Isso aqui eu consigo. Perder 1 quilo? Tá, isso aqui eu consigo. Percebe como tá muito mais palpável do que os 15 quilos que eu precisava perder na época? Então, assim, só pra fechar essa parte da nossa conversa, fechando parênteses. 2 insights importantes que a gente precisa tirar dessa parte. Primeiro, estabeleça metas, tenha clareza de onde você quer chegar, mas pegue essa meta macro e fracione em objetivos menores. Essa é uma primeira sacada que eu acho que vale a pena reforçar. E a segunda sacada é comemore as pequenas vitórias. Então, cada 100 gramas, cada 200 gramas que eu perdia, eu comemorava de fato, eu pulava. Isso também a gente sabe da PNL, né, Ti? Que é uma forma de recompensa para o nosso cérebro. Então ele vai gostar daquilo, ele vai começar a gostar daquela sensação de perder os 200 gramas. Aí você vai perdendo até chegar nos 15 quilos. Então, esses 2 insights. Quebre as metas em pequenos objetivos e comemore as pequenas vitórias. Fechando Top, parênteses. Top. E até pegando já um gancho pra voltar pra sua história, quando você conseguiu o seu trabalho, você tá falando de determinação. Você falou, essa vaga é minha. E você falou desde o início, a sua determinação quando você queria as coisas. E é muito louco, porque eu te conheci na formação practitioner em PNL, que eu estava num processo de me tornar professor, trainer, né? Tava ali ajudando o trainer a tirar as dúvidas e tal, que estava num processo de desenvolvimento para começar a ministrar os cursos, as formações. E eu lembro assim, nitidamente, até falei contigo agora há pouco, que eu lembro da imagem, eu lembro de você na turma, que era uma das pessoas que mais perguntava, você chegava e anotava, não, isso eu não entendi, mas volta, o que é? Essa determinação de falar, eu quero aprender, era nítido, assim, você. E a gente até conversava e trazendo para vocês o quanto, voltando na questão de palco e bastidor, hoje as pessoas te veem já com seu resultado, seu sucesso, sua empresa, mas é muito louco quem tem a oportunidade de ver antes. Porque quando eu te conheci, você já tinha um sucesso profissional, ali que você vai contar um pouquinho mais, porém aquela determinação me chamou a atenção. Tipo, peraí, não aprendi ainda, peraí, deixa eu entender, e tal, e questionando e perguntando, isso eu não concordo, e muito ativa ali no processo. Eu que sou apaixonado por aprendizagem, assim como você, eu vejo o quanto esse processo ativo, esse desejo, essa motivação é importantíssima pro aprendizado e como você tá trazendo, como a gente vê, pra vida, né? Mas aí a Carlinha chegou naquele momento, chegou pra mim e falou, essa vaga é minha. Essa vaga é minha. E foi bem assim, voltando pra história. Mas eu tô gostando dessa ideia, porque eu vou trazendo um trecho da minha história, a gente faz uma pausa, tira os insights, traz uma contribuição e a gente volta pra história. Pra abrir a mente mesmo. Pra, de fato, open mind, abrir a mente aí da galera. E aí, pronto, aí passei por todo o processo seletivo e entrei numa multinacional, né? Então, é uma multinacional que existe ainda no mercado,
que vende produtos médicos hospitalares voltados para o tratamento de feridas. Foi aí que eu comecei a aprofundar ainda mais o meu encantamento por feridas. Aí fui trabalhar, né? Passei no processo seletivo, comecei a trabalhar nessa multinacional. E aí, sou Carla Cavazana, dentro do meu inconformismo, né? Então, assim, quando eu entrei... Gente, também não adianta a gente achar que a gente vai ter uma oportunidade e já vai sentar na janelinha e dar tchauzinho. Né? Pessoas maravilhosas. Não, é assim... Que hoje em dia as pessoas têm esperado muito isso, né? Chega, eu quero ser dono, gerente, exato. Quero sentar na janela. Exato, mas eu acho que esse, bem entre aspas, eu acho que é um dos mal do século. Sim. Porque com acesso muito amplo à informação e à disponibilidade de informação, as pessoas tendem a buscar atalhos. Porque hoje as coisas de fato estão mais fáceis, né? E o nosso cérebro, ele sempre vai querer te colocar no caminho mais curto. Economizar energia. Economizar energia, é a função do cérebro. Então a gente tende a buscar muito atalhos. Mas, gente, a vida, pessoas maravilhosas, a vida real não é de atalhos, tá? Só pra deixar claro. Talvez no metaverso possa ser, mas ou aqui... se você é um herdeiro. Exato, mas na grande maioria... Não, né? E aí, quando eu entrei nessa multinacional, eu entrei no primeiro cargo que tinha ali. Eu era enfermeira promotora. Então, qual que era o meu cargo ali naquela empresa? Era pegar um produto e ir lá apresentar para os profissionais, para médicos, principalmente para médicos e para enfermeiros. Esse era o meu cargo e se chamava, eu era enfermeira promotora. E eu achei tudo muito animal, porque imaginei eu, Carla, lá do interior de São Paulo, saí de dentro do casulo, lá do hospital de base, pumba, uma multinacional. Uma multinacional que te dá carro, que te dá computador, que te dá celular, que te dá plano de saúde, plano odontológico, tique não sei das quantas, viagem internacional uma vez por ano e não sei o quê. Eu falei, meu amigo, onde que eu vim parar? Que coisa mais maravilhosa. Então, de fato, tem todo esse encantamento inicial, mas também porque o novo encanta. E o novo que eu estava... era muito diferente do meu velho, entende? Eu falei, caraca, era isso. Pronto, eu não sabia onde eu queria chegar, agora eu sei. Naquela época, Sim. tá? Segura aí essa informação. E aí, eu comecei como enfermeira promotora e assim foi. Aí eu falei assim, tá, eu quero mais. Eu quero mais. Né, massa, legal pra caramba, mas eu quero crescer aqui dentro. Eu não vou ser eternamente enfermeira promotora aqui, não. Se eu posso chegar na gerência, na diretoria, por que eu vou ficar aqui como enfermeira promotora? Não, eu quero mais. E aí, obviamente, multinacional, né, Tí, você tem muito contato com essa galera, nós somos medidos por resultados quando nós estamos dentro de uma multinacional. Invariavelmente. E tá tudo bem, faz parte do jogo. Então, o que eu fiz? Qual que era a minha mentalidade naquela época? Eu preciso mostrar resultado. Esse era o meu pensamento. Você não me fez essa pergunta, mas eu já estou respondendo. O que eu pensava? Adiantando, já vamos adiantar. O que eu pensava ali? Cara, eu quero crescer aqui dentro dessa empresa. Achei meu mundo. Indústria, multinacional. Achei. Aquela época. Aí, eu falei assim, tá, eu quero crescer. E para crescer, eu preciso mostrar resultado. E aí... como que eu mostrava resultado? Eu fazia além das minhas obrigações. E eu sempre fui assim, até na época de hospital. Então eu falei assim, tá, isso daqui é o que eu preciso cumprir? Esse é o meu escopo de trabalho? Beleza, eu cumpria 100% do meu escopo de trabalho, mas eu não parava ali, eu dava o mais. Então eu levava para minha gerente da época, putz, Mari, olha só, pensei nesse projeto aqui, olha, dentro desse cliente eu consegui desenvolver isso, eu padronizei esse produto, já tá gerando tanto de venda para a empresa, e além disso, que era minha obrigação, eu pensei em a gente dar um treinamento lá, assim, levar esse instrumento para lá. Entende? Então, aí eu comecei a mostrar resultado, levando o além do que era minha obrigação. O que aconteceu? Fui promovida. Muito bom. Aí eu fui promovida. E aí eu fui para um cargo que era assessora técnica de treinamento e desenvolvimento científico da companhia. E aí, esse cargo, a vaga que abriu, foi em São Paulo, capital. E aí, a diretora e a minha gerente da época fez uma call comigo, falou assim, Carla, a questão de mostrar o resultado, né? E mostrar que você é diferente. Quando surgiu a vaga para assumir esse cargo em São Paulo, capital, lembraram de quem? De mim. Me ligaram, Carla, é o seguinte, surgiu a vaga aqui,
a gente tá muito satisfeito, tava 2 anos na empresa, a gente tá muito satisfeito com esses 2 anos, de tudo que você desenvolveu, a gente quer você nessa vaga, mas você vai ter que se mudar para São Paulo, capital. Eu falei, quando que eu preciso estar aí? Lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje, Ti. Eu até me emociono. Aí a Mari falou assim, não, mas calma, eu tinha acabado de comprar meu apartamento em Rio Preto. Ela falou assim, não, mas calma, a gente quer você, não precisa se apavorar. Eu falei assim, quando você precisa que eu esteja aí em São Paulo? Ela falou, bom, já que você tá me perguntando, a gente precisa de você daqui 10 dias, dia 1º de março você começa. Eu falei, vou estar aí. E foi assim. Aí eu aluguei meu apartamento, liguei pro meu pai chorando. Pai, fui promovida, não sei o quê. Sabe aquele cargo que eu queria? Consegui. Você me leva pra São Paulo daqui 10 dias? Ele, como? Ele falou, como é que é? Eu falei, o cargo é em São Paulo. Mas filho, pai, é o cargo de assessora técnica. Eu vou pra lá, eu vou treinar pessoas. Eu vou estar dentro dos maiores hospitais da América Latina. Eu vou atender paciente. Eu vou desenvolver ciência. Eu quero, eu vou. Ele falou, tá bom. E como ele sempre muito abraçou, né? Sempre, meu pai nunca foi aquele pai de criar debaixo da asa. Nunca, na vida, até hoje. Ele falou assim, te levo. Mas sempre teve o apoio e a segurança no meu background ali. Ele falou assim, te levo. Falei, pai, então fechou, vambora. Fiz minha mala e fui sem conhecer absolutamente ninguém. Sem conhecer São Paulo. Eu fui morar em São Paulo para assumir o cargo. E aí... aí eu fiquei mais alguns anos, até 2021, lá, desenvolvendo toda essa parte científica, parte de marketing da empresa, parte de atendimentos, parte de avaliação de performance do produto. Ou seja, para quem trabalha, para quem está na enfermagem, a indústria é o ápice da carreira de qualquer enfermeiro. Uhum. Tanto é que o enfermeiro que está na assistência, ele olha para a indústria como aquele tipo, meu Deus, ali é o teto, ali é o ápice da carreira de qualquer enfermeiro trabalhar numa indústria. E de fato né? Quando a gente olha para o mercado da enfermagem, as possibilidades, a indústria de fato é uma alternativa muito interessante. Só que se passaram anos... né? E aí foram quase 8 anos, não, mais de 8 anos trabalhando na indústria. Chegou um momento que eu comecei a perceber o quê? Não é mais aqui. Não é mais aqui. Cara, meu padrão comportamental e mental é demais, né? Mas eu acho isso fantástico, Kalina, porque voltando, né, a gente conversando, a ideia do Open Mind é exatamente essa, entender como pessoas que têm resultados interessantes, a forma de pensar, e eu vejo muito isso, trabalhando assim, com donos de empresas e tal, a gente tendo muito esse contato, eu percebo que realmente, e eu traria isso pra vida, essa questão a vida acontece em movimento. A vida acontece em movimento. Então, onde você está aqui, a gente falava até de visão de negócio, né? Que o seu negócio é questão de vendas. Uhum. Você lança um produto, você tem aquela escala e o produto vende até que ele chega num platô. A gente conversava sobre isso. E a vida é assim. Exato. Então eu quero chegar nessa vaga e você vai, se esforça, então consegue e você começa a desenvolver, você está tendo um crescimento. Mas chega um momento que aquele lugar, aquele ambiente, você conquistou, você precisa de mais. Sim. A vida busca essa evolução quando você está em movimento. Eu vejo, às vezes, quantas pessoas... não que seja errado ficar 30 anos numa empresa, porém... Se você está 30 anos na empresa se desenvolvendo, aprendendo, se transformando. Porque, poxa, às vezes você vê a pessoa que está 30 anos fazendo a mesma coisa, sem aprender nada de diferente, isso é ruim pro cérebro, é ruim pra vida, é ruim pros relacionamentos. Exato. Sabe? E um ponto muito importante que você trouxe, quando você determinou, falou, eu quero mudar, eu quero um novo cargo. Que você falou, eu vou começar a fazer mais do que eles esperam de mim. Isso é outra coisa que eu vejo muito em empresa. Tem até uma gíria, né? O pessoal na rua, o pessoal fala, o mal do malandro é achar que só o pai dele e a mãe dele fez filho esperto, né? E eu vejo muitas vezes em empresa essa pegada. E o cara, sensacional! o cara tá ali, ele tá, não, vou fazer o meu aqui, tal. Eu finjo que trabalho e eles fingem que... Eu lembro uma vez o Vampeta, o jogador de futebol, que tava num time lá e que não tava rendendo muito, acho que ele tava muito feliz com o salário, é mais ou menos essa história. Ele falou, cara, os caras, eu finjo que jogam, eles fingem que me pagam e a gente tá tudo certo. Muitas vezes na empresa,
A gente fica nessa pegada, a pessoa fica lá, tá, fingindo. E ela quer que a empresa dê uma oportunidade pra aí sim ela buscar melhoria. Perfeito. Eu quero fazer uma pós. Não, mas eu preciso ganhar mais pra fazer pós. Eu preciso ser promovido pra fazer uma pós. Eu preciso fazer isso pra ganhar uma pós. Então, muitas vezes, as pessoas esperam que o resultado venha pra depois ela ter a mudança. Perfeito. Que não faz sentido nenhum. E nisso, né, fazendo os treinamentos em empresas, a liderança, os donos, ninguém é bobo. Exato. Eles vêm, como você trouxe, Carla, a gente conversando aqui, a gente quer você. Porque ninguém é bobo, tá todo mundo acompanhando os números, os resultados, vendo você se desenvolver. Exato. Outro ponto importante, que pra mim é muito claro, eu queria até ouvir um pouco de você. Você se comunica muito bem. Você tem até, acho que desde o início, essa questão de ter dado aula, Sim. essa comunicação. Que é outra coisa também, eu vejo muitas pessoas que trabalham muito bem, porém que não demonstram isso, que não vendem, que não se promovem. Vendem, né? E o quanto isso é importante. Uma vez eu estava no evento de uma empresa, e aí foi o Milton Neves lá fazer parte do evento. Ele falou, cara, eu aprendi desde o início da minha carreira que a gente precisa ser que nem a galinha, não que nem o avestruz. Porque o avestruz, ele bota um ovo desse tamanho. Mas ele bota em silêncio, ninguém fica sabendo. Agora a galinha, ela bota um ovo desse, mas todo mundo fica sabendo que ela botou. Então ele fala essa importância de se vender. Então, às vezes, tudo bem, você tá buscando, tá fazendo uma formação, tá buscando aprender, tá buscando se desenvolver, mas você precisa se expor, falar o que você trouxe aqui. Sim. Você chegava pra sua liderança e falava, eu pensei em fazer, tô fazendo isso, isso e isso, e tô pensando em fazer isso, o que você acha? Então, além de fazer, Sim. você demonstrava Sim. que fazia. Então, a importância de se vender. E aí eu queria que você falasse duas coisas. Sobre primeiro, a sua comunicação. O que você fez? Já é natural seu? Você sempre buscou desenvolver isso? E segundo, você tinha essa consciência da importância de se vender? Eu queria que você trouxesse essas duas percepções aí. Eu vou te responder essas duas perguntas, guarda ela aí. Eu tô aqui, tô inquieta, que eu preciso trazer só um ponto em relação ao tema anterior. Gente... É que pro meu perfil de, tipo, buscar ir além, de ser inconformado e tudo mais, todos esses ciclos que eu passei me faz sentido. Top. Às vezes, não faz sentido pra você que não tem um perfil como o meu. Então, mais uma vez, não se compare comigo. Não se compare com a minha história. Tire insights, tire aprendizados da minha história e absorva o que fizer sentido pra você. Porque assim, o meu pai, vou dar um pai maravilhoso, te amo. Você é a pessoa que me criou, né? Aqui, ó, você é a pessoa aqui. O meu pai, ele foi concursado por 44 anos. Entende? Então, o meu pai é aquele cara da estabilidade. E eu já sou a pessoa do mais, do mais, do mais. Eu não me conformo com a estabilidade. Entende? Então, assim, tem perfis e perfis. Se você quer ser a pessoa estável dos 44 anos concursado, tá tudo bem. Desde que isso faça sentido pra você e desde que você esteja feliz com isso e desde que você não pare. Sim. Né? Não é um cargo, concurso que vai te determinar. Então, por mais que você tá ali, cara, você pode se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Tá, galera? Então, acho que vale a pena. Eu tava incomodada, eu queria deixar isso claro aqui. Achei ótimo, né, porque eu também odeio fórmulas. A fórmula do sucesso, a fórmula... Não então, existe. segue isso, porque cada um, tem uma criação, tem uma facilidade, uma coisa que gosta. E é exatamente isso, pra mim faz muito sentido. Eu posso passar 40 anos no mesmo lugar, mas será que eu estou me desenvolvendo? E não é questão nem só do trabalho. Às vezes você pode fazer até um trabalho repetitivo, mas você, enquanto ser humano, precisa se desenvolver. Exato. Você tá fazendo parte de um grupo que faz um trabalho social, de um grupo religioso, um grupo de estudos. Você está se desenvolvendo, aprendendo algo, aprendendo uma nova língua, um novo instrumento. Exato. Se você está desenvolvendo, mesmo que você tenha essa estabilidade que algumas pessoas têm necessidade, ok. A grande questão é quando você está estagnado. Esse é o ponto. Sabe, eu estou no mesmo lugar, não estou satisfeito. Exato, você Porque não tá tem feliz isso. ali, Não tô bicho. feliz. Eu vou porque é automático.
Exato. automático e eu vou lá, não tô satisfeito, não busco me desenvolver, não busco mudança. Então, acho que é muito esse o ponto. Se eu não tô feliz, eu preciso mudar. Exato. O mundo não deve nada pra gente. Né? O mundo não deve nada. Exatamente. Você quer mudar, você não tá feliz, é você que precisa tomar alguma atitude e mudar. Então, eu acho que esse ponto realmente... Obrigado por retomar. Porque é importante. Precisava deixar isso claro, Sim. né? Porque, assim, não é o que funciona comigo que vai funcionar pra todo mundo, né? É, de fato, tirar aprendizados, insights e ver o que faz sentido. Aí, voltando às suas duas perguntas, então, né? Sobre a minha habilidade de comunicação e sobre a importância de se vender. Você sabe que, assim, às vezes as pessoas... Eu além, né, hoje sou empresária digital, então eu tenho o meu negócio digital com os meus cursos, com meus alunos... E também dou palestra, né? Então, essa semana até estava aqui, porque eu dei 2 palestras e tal. E, invariavelmente, no final das palestras, as pessoas sempre me falam: nossa, mas você fala muito bem. É o elogio que eu mais escuto. Nossa, você é muito clara na sua mensagem. O jeito que você ensina não tem como não aprender. É o elogio que eu mais escuto. E aí, às vezes as pessoas vêm me perguntar: cara, você fez curso de oratória? Como é que é? Me dá uma dica de um curso pra eu fazer também e tal. Nunca fiz curso nenhum. E aí, uma vez eu tentei até buscar na minha história e tal. Eu acho que é uma parada nata mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu nasci com essa habilidade da comunicação. É claro que ao longo dos anos eu fui lapidando a minha habilidade de comunicação, né? Então, dando aula, dando palestras, dando treinamentos lá na multinacional. Então, eu fui lapidando a minha comunicação. Só que eu me lembro que desde criança eu sempre tive essa facilidade em me comunicar. E aí eu me lembro, olha, tô fechando os olhos agora, eu tô vendo exatamente a imagem. Tipo, almoço de família. Eu pegava o microfonezinho e eu ia dar show no almoço da família. Entende? E aí, então, eu me lembro que desde a infância eu sempre tive essa habilidade de me comunicar com as pessoas. E olha que legal, a questão do reforço de identidade, né? E o reforço positivo. Quando eu fazia esses shows no almoço de domingo em casa, o que minha família fazia? Aplaudia. Nossa, você é demais, você é linda, olha que linda você fazendo assim, olha que linda você falando assim. Ou seja, a gente sabe, né, Ti, que o nosso cérebro ele vai absorvendo tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente. Então eu ali com o microfone na mão e cantando pra minha família, e fazendo teatro, fazendo stand-up, ali com a minha família por 4 anos. E a família, todo mundo aplaudia, todo mundo fazia aquele reforço positivo de identidade. E, obviamente, eu fui só carregando isso Fantástico. Ao longo da minha história. Tanto é que eu até brinco, né? Eu brinco, mas é verdade. Quando eu vou dar palestra em grandes locais, para um público muito grande e tal, a galera vem com aquele microfone todo chiquinho, todo chique, sabe aquele trem que você bota aqui, que é chique? Eu chego no cara e falo assim: você não tem o de bastão? Eu também não gosto do... Você não tem o de bastão? Aí o cara fala: pô, mas daí vai te limitar. Eu falei: não, meu filho, você não tá entendendo a Shakira que nasce dentro de mim. Por quê? Incorpora ali. É uma âncora. Pra mim, pegar no microfone é uma âncora. Porque me remete aonde? Lá a Carla, de 4 anos, que pegava no microfone de brinquedo e a família aplaudia: você é muito boa e tal, tal, tal. Então, cara, quando eu pego no microfone do bastão, eu viro a Mulher Maravilha em cima de um palco. Fantástico, fantástico. Então, até um pouquinho de PNL aí pra galera. Então, Ti, pra responder a sua sua pergunta de forma mais resumida, é uma habilidade que, pelo que eu tenho de memórias, é uma habilidade inata. Eu vim, Deus, Papai do Céu me favoreceu para essa habilidade. E certamente, ao longo dos anos, por tudo que eu fui passando de vida profissional, dar aula, dar treinamentos, gravar vídeos, eu fui lapidando essa habilidade. Ótimo, fantástico. E até trazendo, assim, acho que para quem está nos assistindo, que é muito importante isso, o quanto esse reforço positivo você trazia. Então, tudo na nossa vida é um aprendizado. O nosso cérebro está o tempo inteiro aprendendo. Então, o cérebro aprende a ser depressivo. O cérebro aprende a ser triste, a ser alegre, diante das coisas que você vai vivendo e a forma como você vai lidando com tudo isso. Então, a menina de 4 anos, que brincava, cantava, se comunicava, e os pais, os familiares aplaudiam, gerando um monte de sensações, emoções positivas. Qual que é a mensagem? Falar é legal, se comunicar é bom. Perfeito. As pessoas gostam disso. E você vai crescendo
e aprendendo que isso é super positivo. Porém, algumas pessoas podem estar assistindo e falando assim, ah, nossa, mas eu não sou assim, eu não fazia stand-up quando era criança, eu não brincava. Só que como tudo é aprendizado, mesmo que você tenha 30, 40, 50, 60 anos, também é possível aprender. E eu trago um outro exemplo que é o meu. Eu, apesar de trabalhar hoje com comunicação, dou treinamentos de vendas, inteligência emocional, enfim, liderança, ali palestras também, eu já era o oposto, eu era extremamente envergonhado. Olha só. Tanto que hoje eu falo, às vezes, em treinamento, que eu era envergonhado, as pessoas, tá. Mas eu era extremamente envergonhado. Sim. Porém, na adolescência, na juventude, começou a despertar um desejo muito grande de querer me comunicar, querer me desenvolver. E eu, ao longo do tempo, fui desenvolvendo essa habilidade. Que foi uma habilidade que, por exemplo, você apesar de não ter feito o curso, mas o melhor aprendizado, ele é a prática. A prática. Fazendo. Então, não adianta eu vejo pela música, por exemplo, eu gosto muito de tocar, né? E eu fiz pouquíssimas aulas, assim, mas por gostar, por estar sempre tocando com a galera, então fui aprendendo violão, guitarra, baixo, bateria, teclado. Mas por quê? Porque eu tava junto, eu tava fazendo. E às vezes você fica nessa de fazer curso é importantíssimo. O que eu costumo trazer nos treinamentos? Conta. A minha visão de curso, treinamento, desenvolvimento. É pra você encurtar caminho. Boa. Então, eu vejo o Relieve, a formação que você tem hoje, que você auxilia os profissionais enfermeiros aí a lidarem, a cuidarem de feridas. O que eu percebo que uma pessoa ganha quando ela compra um curso? Quantos anos você tem de experiência? 15. 15 anos de experiência. Então, imagina a pessoa que está chegando agora. Para ela ter uma experiência próxima da sua, lógico, tudo é variável, depende do conhecimento que ela tem, das habilidades e tal, mas ela vai levar alguns anos ali na tentativa e erro, nesse aprendizado empírico de eu vou, faço, tento, não consigo. E quando você vê alguém, conhece alguém, faz um curso, lê um livro de alguém que já passou por isso, você encurta caminhos. Perfeito. Então eu vejo que, tanto que nós fizemos muitos treinamentos, Sim. Você fez, eu fiz, a gente busca, por quê? É para encurtar caminhos. Porém, você só aprende praticando. Perfeito. Então, a pessoa que fez o Relive, eu tenho certeza que você tem vários cases de pessoas que estão mandando muito bem profissionalmente e tal. E talvez tenha outras que tenham comprado lá, assistido uma aula ou outra e não desenvolveu. Por quê? Porque não tem como você fazer pela pessoa. Não. Você tá lá, você entregou sua experiência, seu conhecimento. Então, eu vejo assim, a prática é o que mais vai ensinar. É claro que o curso, o aprendizado, um mentor, uma pessoa que vai te mostrar o caminho, ela vai encurtar esse processo. Perfeito. Então, como você traz, já é nato, lógico, você nasceu com algumas predisposições, teve um reforço positivo, gosta disso e foi aprendendo e desenvolvendo e faz muito melhor do que várias pessoas que fizeram vários cursos, porém não entraram no jogo. Que massa. Eu vou usar isso no meu pitch de vendas da próxima turma que eu vou abrir do Relieve. Porque, cara, de fato, sério mesmo, vou pegar esse insight dessa nossa conversa e na hora de eu fazer o meu pitch de vendas eu vou usar. O curso é justamente isso, né? É encurtar o caminho. Então, assim, eu aprendi desde 2006 até agora a tratar e gerenciar pessoas com feridas. Então, eu empacotei todo esse meu conhecimento e hoje eu vendo ele em forma de curso. Então, de fato, a pessoa não vai precisar passar pelas pedras que eu passei ao longo dos meus 15 anos. Ela pode comprar o meu curso e encurtar o caminho dela. Faz muito sentido isso na minha... Vou usar isso daí na hora de... Vou usar isso no meu... Olha, você pode vir comigo e encurtar o seu caminho, você pode ir sozinho no caminho de pedras. E segue aí, mano. Escolha. Agora você escolhe, tá? E o gatilho da escolha. E muito massa. E aí a questão, voltando... só pra fechar esse raciocínio, uma coisa que você falou também, eu, como hoje eu sou uma educadora, né? Tenho todas as minhas formações, tenho o meu negócio digital, mas eu sou uma educadora. Sim. Eu tô nas redes sociais educando pessoas. E eu costumo dizer que o nosso resultado ele é proporcional à nossa dedicação. Vou repetir essa frase é boa. Anota essa frase. Isso dá corte bom. Anota essa frase. O resultado é proporcional à nossa dedicação. Então, eu como educadora, o meu papel é jogar a semente. Eu jogo a semente para os meus alunos. Eu jogo a semente para minha audiência no Instagram. Mas quem vai pegar essa semente, quem vai plantar essa semente, quem vai regar para nascer a planta e dar frutos, não sou eu. É a pessoa. Total. E esses frutos, que aqui metaforicamente são os nossos resultados, é proporcional à minha dedicação. Então, se eu não for lá regar a terra, não vai dar fruto.
Né? Então, eu preciso me dedicar, ir lá, regar, podar, cuidar para dar os frutos, tá? Ótimo. Então, fica aí a dica. Até já pegando o que você falava pegando o gancho, né? Você falava vai levar pro pitch de vendas e tal. Já pegando até a continuação lá da segunda pergunta, que eu tinha falado da comunicação. E aí até aprofundando um pouco mais. Então, você trouxe que isso é muito nato, mas a venda em si. A venda, eu vejo, sendo psicólogo, e vejo isso muito na área da saúde. Sim. A grande maioria dos profissionais da área da saúde tem uma baita dificuldade quando se fala de venda. Sim. Tem travas, tem aquela coisa. E porque geralmente a gente vai buscar essa área porque sim, a gente quer ajudar pessoas, a gente quer transformar a vida de pessoas, a gente quer cuidar. Porém, a gente vive num mundo que é capitalista. A moeda existe. Para eu comprar um arroz, eu preciso ter dinheiro. Sim. E as pessoas às vezes têm aquela dificuldade, mas eu escolhi porque eu gosto e tal. E tem uma grande dificuldade de venda. Exato. Então, vou aprofundando a segunda pergunta. Massa. Como que você vê isso? Como você desenvolveu? Você já tinha essa habilidade? Como você vê esse processo de venda? Eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Sobre a questão da importância de se vender e depois eu vou responder o que eu penso sobre vendas hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, tá? Então, sim, eu acho muito importante a gente se vender, mas no sentido de se promover, de se autopromover. Né? Então, assim, se eu tenho um objetivo, por exemplo, vou me dar de exemplo. Eu estava dentro de uma empresa, uma multinacional, no cargo mais baixo. E eu queria o mais alto. Ou, no mínimo, o intermediário. Então, eu precisava, entre aspas, me vender. E o que eu defino como esse vende-se? É você mostrar resultado. Porque assim, gente, o se vender não é chegar no seu chefe e ficar puxando o saco. Passar a mão no cabelo, elogiar, nossa, você tá linda hoje. Nossa, que roupa é essa? Nossa, e essa cor desse esmalte tá maravilhoso, hein? Parabéns pela escolha. Não é isso. Ou então vender o básico, né? Cheguei no horário. Nossa, meu amigo, é sua obrigação chegar no horário, pessoa maravilhosa. Né? Então... É o básico, que nem o cara. Conheci um cara, ele é super educado. Bicho, é o mínimo o cara ser educado. Por favor, né? É o mínimo, né? Então, assim, esse se vender não é esse ficar puxando o saco ou fazer esse tipo de promoção de que é a sua obrigação. É você mostrar resultados, você trazer novas ideias, você pensar fora da caixa. É isso que eu, Carla, defino como se promover, como se vender. Sabe? Você entregar o além, você entregar o mais, sabe? Sim. E aí, falando um pouquinho, respondendo a minha segunda parte aqui, a venda, né? A gente sabe, Ti, que hoje existe uma crença coletiva que colocam a venda num lugar muito ruim. As pessoas colocam a venda e o vendedor num lugar muito ruim, né? E aí, porque existem crenças que estão arraigadas dentro de nós durante a nossa evolução, né? Então, que nem, por exemplo, um exercício aí pra você que tá em casa, ou ouvindo dentro do carro, no ônibus, não sei onde você tá agora. Mas faça esse exercício. O que é vendedor pra você? O que é venda pra você? E aí, talvez, me arrisco a dizer que para a maioria das pessoas que estão ouvindo, vai vir aquilo que é a crença coletiva. O vendedor é chato. O vendedor é aquele cara que fica insistindo. O vendedor é o cara que só quer me tirar dinheiro. Ou seja, existem muitas crenças limitantes e negativas que giram nesse entorno do mundo de vendas. E aí, olha só que poderoso isso. Para você conseguir se vender, ou para você vender algo, seja um produto, seja um serviço, a primeira coisa é você quebrar essas crenças limitantes. Eu não vou generalizar todos, mas a maioria do ser humano que tem um cérebro aqui nesse Brasilzão de meu Deus, tem crenças negativas quanto à venda. E quanto a de vendas barra dinheiro. Então, a primeira coisa, para eu me autopromover e para eu vender algo, um serviço ou um produto, eu preciso quebrar as crenças. E eu me coloco na fogueira. Eu, sim, tinha essas crenças. E aí eu precisei trabalhar isso com muita auto-hipnose e com muita técnica de PNL. Eu precisei quebrar algumas crenças. E são crenças que eu cresci, que foram se fortalecendo dentro da minha família. Sim. Porque as crenças da minha família, quais são? Quem tem dinheiro é ladrão. Eu escutava isso em almoço de domingo. Isso é real, Ti.
Isso é muito real. Eu comecei a trabalhar muito forte isso com a minha psicóloga quando eu virei empresária. Eu falei, Cássia, eu preciso trabalhar isso aqui. Porque eu identifiquei que eu tinha essas crenças limitantes porque eu sentia vergonha na hora de vender meu produto. Olha que loucura. Eu falei, cara, como que eu vou ser empresária? Como eu vou empreender? Como eu vou vender um curso, sendo que eu tenho vergonha de vender o produto? E eu sei que meu produto é bom pra caramba. Eu sei da proporção e da transformação que o meu produto gera na vida das pessoas. Eu não posso. Aí eu fui trabalhando isso. E aí eu fui percebendo que essas crenças limitantes vinham da minha família. Porque na minha família é assim, ó. Eu amo minha família, gente, só pra deixar muito bem claro. Mas eu precisei quebrar o padrão da minha família. Se eu queria ir além, se eu queria fazer diferente, eu precisei quebrar o padrão familiar em relação à crença com dinheiro e vendas. Porque na minha família é assim, ó. Quem é rico é ladrão. Essa é a crença da minha família. Se você tem dinheiro, quem tem dinheiro é porque roubou. Eu escutava isso em almoço de domingo em casa, né? Então, aí, como que eu fui trabalhando isso? Obviamente, primeiro, eu identifiquei esse meu comportamento limitante. Primeira coisa, clareza, autoconhecimento é tudo, né? Total. Autoconhecimento é muito libertador, né, Ti? Então, eu tive essa clareza desse meu comportamento. E aí, eu fui buscar a raiz. E aí, eu comecei a mudar comportamentos. E comecei a mudar o mindset em relação a vendas. Então, hoje, pra mim, se você me perguntar, Carla, o que é venda pra você? Hoje, pra mim, venda é transformação. Hoje, pra mim, venda... Olha que eu tô arrepiada. Olha aqui. Hoje, pra mim, venda é poder ajudar as pessoas. Entende? Então, assim, é isso que a gente precisa identificar na gente. Esse autoconhecimento, ver quais são essas crenças e, obviamente, buscar a estratégia para mudar isso. Fantástico, assim, demais. É porque eu sou apaixonado, eu venho da área da saúde, sou psicólogo, e no final da faculdade eu comecei a trabalhar com vendas, como corretor de imóveis e tal, e foi uma mudança de mentalidade para mim, de visão, de tudo, que foi fantástico. E realmente eu tenho essa percepção hoje. Tudo é venda. Se você olhar no entorno aqui da nossa gravação, tudo aqui foi resultado de uma venda. Exato. Alguém vendeu a TV, vendeu o microfone, tudo é resultado de uma venda. Inclusive nós, eu costumo brincar nos treinamentos, o papai e mamãe chegou no outro lá, rolou uma negociação e hoje estamos aqui. Então esse poder de convencimento, ele é muito importante, as pessoas não dão o devido valor para isso. E é muito louco porque, às vezes, uma baita profissional não busca essa habilidade e não consegue ter clientes, poderia estar ajudando muito mais pessoas. E aí uma profissional mediana ou até ruim, tá vendendo muito e até enganando pessoas, porque essa profissional Perfeito. Que é boa, não desenvolve a habilidade de vender. Perfeito. Tem essas crenças limitantes. Inclusive, eu já faz um tempo que eu desenvolvi uma metodologia até para trabalhar muito essa parte de carisma, de comunicação, desse poder de influência, que eu entendo que essa comunicação ela tem um tripé. Que são três bases ali. Primeiro é conhecimento, que é o conhecimento de técnicas para você se comunicar, para você falar, e o seu conhecimento, enfim, do que você vai trazer. Perfeito. O segundo pilar é a inteligência emocional, que é o autoconhecimento, que é o que você trazia. É lidar com essas crenças, com esses medos, essas inseguranças. E o terceiro é a criatividade, porque aí é você encontrar o que faz a diferença, como você faz a diferença. Então, o método Relieve é da Carla, ninguém vai fazer igual. Exato. Então, eu vejo que esses pontos que você trouxe, que foram trabalhados, e aí é muito interessante porque, assim como você trouxe que a comunicação é meio que inata, você foi desenvolvendo desde criança de uma forma natural, a questão das vendas você precisou desenvolver. A habilidade de vender eu precisei desenvolver. Ou seja, você que ficou na cabeça, que você ficou pensando, tá vendo, mas ela se comunica desde que se entende por gente e tal. Ok, tem habilidades que a gente traz ali com muito mais facilidades, mas tem outras que precisa ser treinada, desenvolvida, e a gente pode estar com 80 anos, você pode falar assim, eu quero aprender a vender agora. Então essa mudança de mentalidade, olha que legal. Então uma Carla que tem uma mentalidade de buscar o objetivo, de ir atrás do que quer, tem a habilidade de se comunicar, se percebeu num ponto que falou, opa, eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha eu não consigo lidar com isso. Fez o quê? Autoconhecimento, foi buscar processo de terapia, auto-hipnose, PNL, psicólogo, para desenvolver isso. Exato. E lidar com essa questão. Olha que massa. Isso é muito... Gente, esse conteúdo aqui, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vamos fazer um curso. Vocês não estão entendendo.
vendo? Isso daqui é maravilhoso. Eu queria ter ouvido esse podcast há 10 anos atrás, Nossa. entendeu? E é isso, assim, tudo são habilidades, né? Comunicação é uma habilidade, vender é uma habilidade. E desde que seja o seu desejo, toda habilidade pode ser treinada e desenvolvida. Toda e qualquer habilidade, inclusive a habilidade de vendas. E eu vou pensar um trecho da sua fala, que de fato a gente se vende o tempo todo, né? Eu tô aqui me vendendo. Sim. Obviamente que de forma indireta eu estou me vendendo. Porque talvez alguém que assista esse podcast é profissional da área de saúde, se conecta comigo, se identifica comigo e quer aprender a tratar feridas e faturar com o tratamento de feridas, automaticamente a pessoa vai fazer o quê? Ela vai me procurar. Ela vai me procurar na minha rede social, inclusive @Carla Cavazana. Só pra lembrar. Só pra lembrar, né? Então, eu estou me vendendo. Então, a gente precisa, se fizer sentido, obviamente, a gente precisa começar a quebrar e ir se lapidando, sabe? Gente, vender não é crime. Pelo amor de Deus, vender não é crime. Tem uma coisa que um dos meus sócios, que hoje é o meu marido... ele falou logo que a gente fechou uma parceria para o nosso negócio digital, ele virou para mim e falou assim: Carla, todo enfermeiro, todo médico que sai da faculdade sai aprendendo a cicatrizar uma ferida igual você faz? Eu falei, não, de jeito nenhum. Tanto é que na graduação de enfermagem na medicina não tem disciplina sobre feridas. Não, de jeito nenhum. Ele falou assim: então você é a culpada por pessoas... Nossa, pesado. Pesadíssimo. Real. Então, você é a pessoa culpada por ter ainda pacientes com feridas que não cicatrizaram. E sabe por quê? Porque você está guardando o seu conhecimento. Você não está ensinando esses profissionais a cicatrizar uma ferida. Então, a culpa é sua. Eu falei, Nossa, meu Deus, que dorme com chapuletada. essa daí. Né? Então, e é de verdade. Tipo, às vezes tem que ver. Não faz muito sentido isso. Fantástico. E aí a gente pode olhar pra pessoa que tá assistindo esse vídeo agora, porque talvez essa pessoa esteja fazendo isso. Talvez você seja a pessoa que está assistindo agora e você tenha um conhecimento e profissionais da sua área, pessoas do seu convívio, pessoas no mundo não estão conseguindo melhorar seus resultados porque você tá guardando esse conhecimento. Olha que fantástico. Não é? Bicho, quando eu escutei isso, Diego, meu amor, você sabe que você fez toda a diferença com essa frase, né? Me puxando a orelha desse jeito. E na época, a gente nem tinha um relacionamento, só era um sócio. Eu falei... Mas depois dessa, você não, falou... aí eu falei, que homem. esse é o homem da minha vida. E aí, eu falei, cara... E eu falei pra ele, eu falei assim, primeiro, muitíssimo obrigado por ter me trazido isso. Eu falei exatamente assim, eu vou desligar esta ligação e eu vou pensar sobre isso. Porque eu tava falando com ele exatamente isso. Porque hoje o meu modelo de negócio, eu vendo, né? E eu tava dividindo com ele, eu falei assim, cara, se tiver que gravar vídeo, eu gravo. Se tiver que fazer post, eu faço. Se tiver que dar cambalhota, eu vou aprender a dar cambalhota, eu vou fazer. Só que na hora que chega pra vender, eu dividindo com ele a minha dor. Naquele momento. Cara, eu travo, eu me sinto envergonhada. Aí ele me ajudou muito também nesse processo. Aí ele me trouxe essa frase. Sabe essas pessoas que estão ainda aí com 20 anos com uma ferida na perna? Nossa. A culpa é sua. Eu falei, rapaz, mas por que a culpa é minha? Porque você não está qualificando os profissionais que podem tratar essas pessoas. Entende? Então, Fantástico. assim, ó, pensem nisso, galera. Fantástico, assim. E aí até pegando, a gente já tá vindo pra esse outro momento seu de empresária, de ter um negócio digital, voltando lá pra essa transição, voltando pra sua história, né? Que a gente se empolga, acho que esses insights são muito ricos. Mas voltando, então você chegou no momento da carreira, numa multinacional, você tava lá e chegou naquele platô novamente e falou... Não é mais pra mim. Não é mais. E aí? E aí, cara? E aí que assim, ó, olhando pelos olhos de quem tá de fora, volto a dizer, né? Eu estava no ápice da minha carreira como enfermeira. Só que, olha só, essa parte da história é bem legal. Porque assim, ó, eu pedi pra sair em 2021, né? Vai fazer 2 anos que eu saí de lá. Quando passou janeiro, quando começou o ano de 2021, o que aconteceu? Eu comecei a cumprir tabela. Eu comecei a fazer, diferente dos anos anteriores, eu comecei a fazer só aquilo que era do meu escopo de trabalho. Eu parei de dar aquele além que eu sempre dei. Mais uma vez, autoconhecimento. Aí eu parei, olhei pra dentro e falei assim,
o que está acontecendo? Porque as pessoas me falam, não, mas como que você decidiu largar uma multinacional? Você tá doida? Foi um processo, tá? Aí eu olhei pra dentro e eu falei assim, cara, eu não tô sendo a Carla Cavazana aqui pra essa empresa mais. O que tá acontecendo? Porque eu só tô entregando o que tem que entregar e ponto final. Vou lá, dou meu treinamento, volto pra casa, acabou. Fecho o computador, acabou. E aí foi aí. Aí eu comecei a perceber o quê? Que ali já não fazia mais sentido pra mim. Que ali eu já tinha chegado no meu teto. E aí foi que eu comecei a pensar, então, no que eu ia fazer. Porque, a partir do momento que eu fiz essa reflexão, eu falei, tá, aqui não é mais pra mim. Eu vou sair. Tá, mas só que pra eu sair, eu preciso me planejar e eu preciso saber o que eu vou fazer depois daqui. E foram 10 meses de planejamento. 10 meses. Eu virei a minha chave em janeiro, eu pedi pra sair em setembro, cumpri 30 dias de aviso e saí em outubro. Então, aí foi exatamente isso. Eu cheguei no meu teto, lá onde eu estava. E eu poderia ir mais? Poderia. E eu me lembro que ao longo desses 10 meses, inclusive, em agosto, pré-férias, a minha chefe na época, a minha gerente da época, me chamou para conversar. E aí ela virou pra mim e falou, eu vou falar aqui abertamente, porque todo mundo já sabe, inclusive ela foi uma pessoa que me desenvolveu muito, inclusive. Ela virou pra mim e falou assim, Carla, eu preciso falar com você. Eu falei, tá certo. E aí depois eu fiquei sabendo que eles estavam me investigando. Essa conversa com a minha gerente da época é porque eles estavam me investigando se eu queria ir pra gerência. Porque a minha gerente ia subir pra nível Latam e eles queriam me trazer pra gerência nacional. Então ela me chamou pra conversar, pra me investigar. Aí ela virou pra mim e falou assim, ó, Carla, quero bater um papo com você e tal, beleza, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E ela me perguntou assim, Carla, como que você se vê dentro da Convatec? Foi essa a pergunta. Ai, falei o nome da empresa. Gente, mas não tem problema. Amo a Convatec. Foi a minha maior escola da vida. Amo de paixão, não nego. Foi a minha maior escola. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, Jéssica, e o meu valor honestidade é muito forte. Eu trago isso muito do meu pai. Eu falei assim, Jéssica, eu já tinha virado a chave, eu já tinha montado o meu curso e eu já tinha virado a chave. E ela veio me fazer essa pergunta pré-férias. Eu falei assim, Jéssica, se você tá me fazendo essa pergunta, o meu valor, honestidade, não me permite te dar outra resposta. Eu lembro como se fosse hoje, eu lembro a data, foi dia 28 de agosto, essa conversa. Aí ela falou assim, tá, então como que você se vê? Eu falei, eu não me vejo. Eu não me vejo, Jéssica. Eu senti que eu cheguei onde eu podia chegar, eu entreguei tudo que eu tinha que entregar. Foram 8 anos que eu me dediquei exclusivamente à Convatec. Na época eu era solteira, então eu só trabalhava. E só que eu acho que eu não me sinto mais pertencente aqui. Eu preciso pensar. Aí ela não esperava essa minha resposta. Ela chocou na hora. Ela falou... Mesmo? Tava achando que ia trazer uma baita de uma proposta, não, que você ia ficar super feliz. Eu acho que na cabeça dela, eu acho como que ela tava achando... Como qualquer líder pensaria, né? Uma pessoa com potencial. Exato, eu acho que ela tava pensando assim, não, o meu desejo aqui dentro da Convatec é virar gerente nacional, quiçá gerente Latam, quiçá gerente do Global. E o pumba trouxe essa verdade pra ela. Aí ela virou pra mim e falou assim, você vai sair de férias, né? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, ó, antes de sair de férias, eu quero que você converse com o gestor do RH. Isso foi exatamente assim. Aí, justamente porque ela não esperava a minha resposta, ela falou assim, eu preciso que você converse, então, com o gerente do RH. E, de fato, eles estavam me pleiteando pra vaga da gerência, entendeu? Sim. Porque daí eu ia desmanchar o plano da galera, você tá entendendo? Você acabou com o plano, pessoal. Aí eu fui conversar com ele, ele me fez exatamente a mesma pergunta. Como que se você se vê aqui dentro? Eu dei exatamente a mesma resposta. Aí ele virou pra mim e falou assim, você vai sair de férias, né? Eu falei, vou sair de férias. Ele falou assim, então eu peço pra você pensar, né, no que você vai fazer e tal. E quando você voltar, eu só peço a gentileza de você nos comunicar. Só que eu já tinha tomado a decisão de pedir as contas, né? E aí, o que aconteceu em ordem cronológica? Eu saí de férias em setembro de 2021. O que eu fiz? Gravei meu curso. Porque eu já tinha o cronograma montado, eu já tinha exatamente tudo desenhado na minha cabeça, porque eu já estava pensando na minha saída. Eu já estava pensando na minha transição. Aí, o que eu fiz?
Ainda mais que rolou essa conversa com RH e gerência antes, eu falei, cara, não tenho nem cara de voltar e continuar. Sim. Eu falei, beleza, o que eu fiz? Pumba, gravei meu curso inteirinho, peguei minhas férias todinho e trabalhei. Trabalhei, gravei. Aí eu voltei, dia 14 de setembro. Jéssica, a gente precisa conversar. Aí a gente fez uma call. Falei assim, olha, eu pensei muito durante as minhas férias e, mais uma vez, o meu valor, honestidade, eu preciso ser honesto contigo. Eu estou pedindo minhas contas. Ela ficou branca. Imagina. Não, minto. Eu ainda falei assim, Jéssica, eu preciso te falar que o meu ciclo na Convatec acabou. Eu acho que ela não entendeu. Ela falou assim, o que você quer dizer com isso? Eu falei, mais claramente? Falei desse jeito pra ela. Eu falei, você quer que eu fale mais claramente? Você bem direta. Estou pedindo pra sair. Ela falou, não, mentira. Eu falei, é verdade. E assim foi. E aí eu cumpri um mês, né, 30 dias de aviso, até porque tinha muito compromisso. E por questão de valores meus, eu queria honrar com os meus compromissos. E aí tô agora no mundo digital, no empreendedorismo digital, com os meus infoprodutos e feliz da vida. E olha que fantástico. Você, naquele momento, você não tinha 150 mil seguidores. Não tinha. Você não tinha vendido o curso pra nenhuma pessoa. Não. E... de repente chega, você está num cargo interessante numa multinacional. O que pode acontecer? Acontece muito com as pessoas, e eu já passei por isso, já fiz isso, inclusive. Chegar nesse momento e falar, mas poxa, aqui eu tô garantido, tenho meu salário. Pô, eles estão me propondo eu subir de cargo. Na carreira é muito importante isso. Poxa, eu vou largar tudo isso pelo duvidoso. Eu não lancei o curso ainda, eu nem fiz. Eu vou gravar nas férias. Mas, e aí? E é nesse momento que a grande maioria das pessoas acaba desistindo e... acho que é melhor ir por aqui. Depois eu vou fazendo o curso e tal. E volto na importância da clareza. O que eu quero isso. Exato. Você determinou e falou, isso não me encontro mais aqui. O que eu quero? Eu vou partir pro digital agora, eu vou lançar um curso. Eu vou continuar com o meu propósito de ajudar as pessoas ensinando. E aí, mesmo diante de uma baita de uma proposta... Exato. Você olha e fala... Não é mais. Não é mais. Essa capacidade, esse poder de saber largar e falar, cara, não é mais. E correr o risco, porque você poderia, inclusive, não ter tido nenhum resultado ainda. Exato. Ok, foi o que você falou, eu não vou desistir. Eu tenho certeza, pelo que eu te conheço e pelo que você já trouxe aqui, que se você ainda não tivesse nenhum resultado, você ainda estaria na mesma pegada de falar assim... eu ainda não consegui o que eu queria. Exato. Então eu vou continuar. Certamente. Eu vou continuar. Então, que insight maravilhoso essa pegada de... e é muito louco. Já passei isso algumas vezes na vida e errei até. Às vezes tomei a atitude de, mas isso aqui é mais certo, deixa eu continuar. Só que aquela coisa temporária. Aí você vai, você fala, mas não é isso. E tal, e você tenta... Eu lembro da minha transição do mercado imobiliário para começar a trabalhar com desenvolvimento de pessoas e tal. Sim. Foi muito isso. Pô, mas eu já fui campeão de vendas. Eu sei vender. Pô, eu vou largar para ir por mais que o mercado não tenha certeza, porque é autônomo, você ganha por comissão, mas já tinha o jeito da coisa. Sim. E vou... Nossa, eu lembro que eu atendi de graça. Atendi na Cracolândia, atendi em clínica de recuperação. Foi atender, enfim, jovens que estavam entrando no mercado de trabalho, tudo de graça, atendendo vários tipos de processos de graça, de coaching, processo de terapia para desenvolver essa habilidade. Sim. E tal. E às vezes vem uma coisa que você fala, putz, já passei por essa situação, mas o quanto, quando você tem isso muito forte em você do que você quer, não satisfaz. Meu amigo, mas não tem nada não que satisfaz. te para. Não tem nada que te para. Você sabe que assim, ó, eu preciso puxar um gancho com a sua fala, que é o seguinte, que você falou assim, as pessoas desistem porque elas têm dúvida se vai dar certo ou se não vai, né? E aí, no geral, as pessoas tendem a desistir exatamente nesse momento. Deixa eu falar uma coisa pra você, que tá nos ouvindo. A gente nunca vai ter certeza. A gente nunca vai ter certeza se a gente não fizer. Eu costumo ter uma frase que eu gosto muito, nem sei quem é o autor, mas eu gosto de parafrasear essa frase, que é assim, o guerreiro só sabe como é a guerra quando ele vai pra guerra. O guerreiro só sabe como é a guerra quando ele está no campo de batalha, né? Então, assim, gente, é claro que em concomitante a isso, eu me programei. Eu não sou a louca de falar assim, não, vou largar... eu vou largar aqui um salário de 5 dígitos, com todos esses benefícios, carro importado, não sei o que, nananã, e vou me aventurar no empreendedorismo digital. Óbvio que não.
Óbvio, mesmo também porque o meu padrão mental não me deixa. Óbvio que nesses 10 meses teve toda uma preparação, desde reserva financeira, eu costumo brincar, mas é real, eu passei 10 meses sem comprar uma calcinha pra mim nova. É sério isso, porque eu falei, cara, eu preciso ter uma reserva que me mantenha pelo menos por 6 meses a 1 ano. Porque eu vou empreender, eu não vou ter mais quinto dia útil caindo salário bonitinho lá na conta. Né? Então tem que ter, obviamente, para chegar no momento de eu tomar a decisão e falar, olha, Convatec, estou saindo, teve um background. Eu não sou a pessoa que vou me aventurar. Né? Então teve todo um background, o meu curso estava pronto, eu já estava pleiteando hoje as 2 pessoas que são os meus sócios, eu fiz uma reserva financeira para me manter por 1 ano, se não entrasse um puto na minha conta, eu tinha uma reserva de 1 ano, tá? Então existia um background que obviamente me fez tomar de fato a decisão de empreender. Então assim, só aqui galera, voltando ao ponto da fala, bicho, a gente nunca vai ter certeza se a gente não se colocar em risco. Não tem como. E aí, olha que isso é mágico, assim. E aí você vai ganhando a segurança e nem a certeza, porque você não ganha a certeza. Cada lançamento que eu passo é uma incerteza. Só que, tio, o que eu aprendi no empreendedorismo é que você vai se sentindo mais seguro. E quanto mais você se sente seguro, mais você faz. E quanto mais você faz, mais você tem resultado. É uma cascata. Eu aprendi isso, assim, real. Tanto é que se alguém me perguntasse, Carla, qual que é a sua dica para quem quer empreender? Vai, faça. Na hora que você vê o resultado, você vai se sentir mais seguro. Aí você vai querer fazer mais. E no querer fazer mais, você vai ter mais resultado. Essa é a minha lição do empreendedorismo. Porque quando eu lancei quando eu fiz meu primeiro lançamento, que foi em novembro, ou seja, 1 mês depois que eu saí de uma multinacional, a gente já faturou 5 dígitos no primeiro lançamento. Aí eu olhei para os meus 2 sócios e falei, eu acho que deu certo, hein? Claro que estava longe do nosso faturamento hoje, está longe do faturamento que a gente quer chegar, mas aí a gente olhou, eu lembro até hoje, assim, a gente olhou um pro outro, falou assim, meu Deus, no primeiro lançamento já fazer 5 dígitos, a gente falou assim, achamos o caminho, agora é só lapidar. E rapaz, aquilo me nasceu uma segurança dentro de mim, só que perceba a trajetória da coisa. Eu só me senti segura e só tenho os resultados que eu tenho hoje, por quê? Porque eu decidi fazer. Porque eu fui pro campo de batalha. Senão não teria, né? Faz sentido isso? Total. E algo que faz muito sentido pra mim também é a possibilidade de se permitir errar. Porque o seu planejamento, ele te garantiu a possibilidade de errar. Você falou, eu vou me planejar durante isso é legal. 1 ano. Isso é um bom insight. Isso também é muito forte. Porque às vezes você poderia não ter tido esse resultado no primeiro. Sim. E aí tem pessoas que, tá vendo, ó, não deu certo, não consegui, tá, putz, eu vou ter que voltar pra minha área, vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Porém, quando você se planeja e fala assim, cara, eu vou fazer, e aí você faz e não deu certo, porém você tem a mentalidade de falar assim, o que eu preciso mudar? Não deu certo, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Perfeito. E aí você olha, só que você tá pronto pra isso. Você tem a mentalidade, você tá pronto, você tava pronto, porque quando você entende, você se prepara pro processo, eu acho que você ganha muito essa segurança. Porque primeiro, você fez e fala, não morri. Eu tinha medo de câmera, eu tinha medo disso, daquilo, mas eu fiz. Eu não vendi nenhum, mas eu fiz. Pô, o pior já foi. A partir daqui é o quê? Melhora. Então, e aí você tem essa mentalidade, você pode ir desenvolvendo. Pode ser que pessoas que estejam assistindo no primeiro tenham um baita resultado. Outras pode ser que não. Mas o que eu vejo é quando você se prepara para essa questão de saber que pode dar certo ou não nesse momento. Exato. Mas o guerreiro, ele não sabe da guerra. Exato. Só lá que ele vai ver qual que é a dificuldade. Se ele vai ter mais dificuldade de atirar, se ele vai ter mais dificuldade de se defender. E o jogo é jogando. Cara, esse é um insight animal. Ti, obrigada pelo insight. Vou levar pra minha vida, inclusive. Porque assim, ó, você falou aí na sua fala o seguinte: a gente se prepara pro erro. E de fato é real isso. Né? Porque se a gente acertar, é oba-oba. Lindo. Lindo, maravilhoso. Todo mundo sabe lidar com quando ganha, né? Olha só, e aí, se eu errar, porque é 50-50, né?
Meio. Eu posso 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Se eu cair no 50% de chance de acertar, massa. Vai te trazer esse looping que eu tive, né? Que eu acho que eu acredito. Vai te trazer segurança, você vai querer fazer mais, você vai ter mais resultado, né? Então vai cair nesse looping vicioso no bom sentido. Ótimo. Agora, se você erra, e aí essa é a sua frase que eu vou levar pra minha vida, a gente precisa estar preparado para errar. Então, o background que eu construí foi justamente me preparando para errar. É claro que lá, 2 anos atrás, eu não tinha essa mentalidade. Tô linkando a sua fala com a minha experiência. Então, assim, inconscientemente, eu tava me preparando pro erro, não pro sucesso. Tanto é que eu nunca precisei mexer na minha reserva de emergência, tá lá. Entendeu? Então eu tava me preparando. Em verdade, eu não. Percebe? Que massa isso? Tô encantada. Porque assim, eu não tava me preparando pro sucesso. Eu estava me preparando para os erros. E eu nem falo fracasso, porque eu não gosto dessa palavra. Sim. Tudo é aprendizado, né? Eu estava me preparando para os erros. Entenda, outro insight. E que tipo de preparo, né? Senão fica muito amplo. Se preparando para o quê e como? Me preparando financeiramente, preparando a minha mentalidade, porque eu fiz essa conversa interna. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei na minha primeira live, que foi no meu quarto, na câmera do meu celular, eu falei assim, Carla, e se não vender nada? Eu fiz essa preparação emocional / mental. Então, isso também é se preparar para o erro, né? E, cara, então isso é fantástico. Eu acho muito fantástico essa forma de pensar. Tem um cara que eu gosto muito, talvez vocês conheçam, o Murilo Gun. É um cara que fala de criatividade, hoje ele tá até numa vibe trazendo mais espiritualidade para esse processo, autoconhecimento. E uma vez eu lembro de um vídeo dele, ele falando, quando você faz um certo tipo de preparação, muitas vezes a gente tem um sonho. Aí você começa a se planejar. E eu vou mudar. Você estava lá no seu trabalho, agora eu quero mudar, quero empreender no digital. Aí você fica, mas eu vou empreender no digital, eu vou fazer isso, vai acontecer tal. E aí começa, não, mas e se não der certo? E se não sei o quê? Só que você começa 2 extremos ali que não traz clareza pra sua mente, pro seu cérebro. Então, ele até traz um ensinamento, depois eu trouxe muito isso pra minha vida. Por quê? Não mudar também é uma tomada de decisão. Com certeza. Às vezes a gente acha que, mas eu vou tomar essa decisão. Você ficar onde está é uma tomada. Você decide todo dia. Você decidiu ficar ali, né? E tem prós e contras nas 2 possibilidades. Perfeito. Então, e quando você traz clareza, eu vou no digital. Quais são as melhores coisas que podem acontecer? Pode dar certo, eu posso vender muito, eu posso ter liberdade geográfica e tal. Quais são as piores coisas que podem acontecer? Eu posso não vender, eu posso talvez demorar para ter o resultado que eu quero, eu posso não me adaptar com o estilo de vida. Aí você pensa, e como que eu lidaria com essas coisas? São coisas que eu consigo lidar? Então, por exemplo, a questão financeira. Sim, eu me programei para lidar. Exato. Então eu tenho tempo. E se não der certo tanto tempo? Eu tenho a possibilidade de voltar pro mercado. Se você não tomar a decisão, mantiver a sua decisão de continuar no seu lugar, quais são as melhores coisas que podem acontecer? Eu vou ser promovida, eu posso ganhar mais, tal. Quais são as piores coisas que podem acontecer? Talvez eu não sinta feliz, eu não tô me sentindo mais nesse lugar, eu não vou desempenhar um bom trabalho como eu sempre gostei de fazer, porque não é... Então, isso traz uma clareza de você olhar e falar, poxa, o principal pra mim disso é você olhar pra pior coisa que pode acontecer e perceber que você pode lidar. Exato. Então, o se preparar para errar, que você está trazendo, que a gente está falando, não é, você pensar no erro. Não. Eu estou focando, eu quero ser o melhor, a melhor, eu vou desenvolver. Porém, se preparar, aprender, entender, preparar seu cérebro, que o errar faz parte. Exato. Tem até uma frase que eu aprendi na PNL, né, que é um dos pressupostos da PNL, a programação neurolinguística, para quem não conhece, que na vida não existe fracasso, existe feedback. Exato. Existe resultado. Eu tentei desse jeito, não deu certo, não é que eu fracassei. Exato. Só demonstra que eu preciso tentar de uma forma diferente. Então, e quando você se programa para isso, e se eu não vender nenhum? O que vai acontecer? Nada, eu tô viva, é mais eu tô simples com levantar. eu tô com reserva, eu só vou precisar analisar o que eu fiz certo, o que eu fiz errado e mudar para o próximo. Ponto. Mas e esse background, e aqui volto a dizer, né, não só financeiro, mas uma preparação mental também, é justamente você, errei, legal, olha para esse erro, o que eu posso aprender com esse erro e eu vou seguir em frente.
Por isso que é legal ter esse pano de fundo, né? Sim. Porque daí você tá preparado emocionalmente pra ter esse tipo de reflexão. Então, indo pro cenário de, cara, e se eu não tivesse vendido nada no meu primeiro lançamento, lá em novembro de 2021, eu ia olhar pra aquilo, como eu já tinha um background, eu ia olhar pra aquilo, ia chamar os meus sócios pra conversar e falar assim, aonde a gente errou? E o que a gente vai melhorar pra gente acertar no próximo? Tava preparado, tava o mental, né? Entendeu? E aí, Carlinha, pra gente ir até partindo pros nossos finais, aí que se deixar a gente vai ficar aqui 3 dias falando, o papo tá maravilhoso. Mas eu sei que você tem seus compromissos também. E eu queria que você, é uma pergunta até meio clichê, mas que eu acho fantástica, eu gosto, se você pudesse olhar pra aquela Carla, lá, daquele momento que ela foi bater no RH, no hospital, que ela falou assim, ó, eu quero mudar, eu quero outra área, que o RH chegou, não tem essa possibilidade. Se você pudesse mandar uma mensagem pra ela agora, olhando lá, o que você falaria pra ela? Isso, eu me emociono, assim, porque eu me lembro de algumas técnicas que eu já fiz pra quebrar algumas crenças e tal. E a frase que eu uso muito quando eu entro nessa auto-hipnose, eu falaria e repito: você é capaz. Não desista. Você vai conseguir. Você tem todos os recursos e você vai desenvolver aqueles recursos que você não tem. Mas você vai chegar lá. E eu falo muito isso pra mim. Gente, o meu mundo não é um mundo cor-de-rosa, não. Meu mundo não é um mundo cor-de-rosa. Eu já tive depressão, inclusive esse ano que passou. Eu já fui parar numa clínica psiquiátrica. Eu já tive burnout. Então, a minha habilidade que eu fui desenvolvendo é essa. Dessa minha persistência. Então, toda vez que eu faço essa regressão e eu preciso olhar para aquela Carla criança, para aquela Carla adolescente nesses momentos de desafio, é exatamente isso que eu uso e que é o que me dá o gás para voltar. Você vai conseguir. É isso que você quer? Eu falo desse jeito, que ela sabe aquela teoria, a prática das partes. Eu olho para aquela Carla criança e falo, você vai conseguir. É esse que é o seu desejo? Então você não vai desistir. E você tem toda a capacidade para chegar lá. Você sabe o caminho. É só ir e fazer. Então é isso, assim, sabe? Eu acho que eu terminaria com essa reflexão. Gente, a pessoa determinada e a pessoa que ela sabe onde ela quer chegar, ninguém para. Ninguém me para. Você não tá entendendo. Às vezes o Diego, ele tenta até me colocar um pouco de um freio, porque é uma linha muito tênue, né? Esse meu perfil de muito realizadora, muito determinada, muito da ação, já me trouxe problemas de saúde, como uma depressão e uma síndrome de burnout. Então, tudo que é em excesso não é legal. Sim. Né? Então, é uma linha extremamente tênue, né? Então, às vezes, o Diego hoje, ele é um pouco meu freio, assim. Às vezes, eu tô 12 horas na frente do computador, ele chega e fala assim, meu amor, por hoje deu. Então, o Diego é o marido, sócio, e queremos você aqui, hein, Diego? Queremos você aqui também, hein? Então, hoje ele é o meu freio, já melhorei muito, sabe? Obviamente, com muito autodesenvolvimento e por toda a história que eu passei e tal. Só que, tirando essa parte ruim, que isso você pode trabalhar, é isso, cara, eu acredito muito nisso, Ti. Uma pessoa determinada e uma pessoa que tem clareza de onde ela quer chegar, ela vai chegar. Cara, ela vai chegar e nada vai impedir. E um outro ponto é saber o porquê você está fazendo o que você faz. Por que que eu faço o que eu faço? Por quê? Que é o que hoje a palavra da moda é o propósito, né? Sim. Mas pode ser o seu porquê, o seu propósito, a sua contribuição para o universo, enfim, cada um dá o nome que quer. Só que eu acho que Carla, né? Isso é a mentalidade da Carla. Essa é a nossa mola propulsora, é aquilo que impulsiona a gente a chegar lá. Então, hoje eu tenho muito claro qual é o meu propósito. Porque eu penso assim, cara, independente, livre de qualquer crença religiosa, eu falo assim, cara, Deus, o universo, quem quer que seja, é tão maravilhoso, ele não me colocou nesse mundo aqui, não, desculpe o meu português esdrúxulo, pra comer, cagar e morrer. Ele não, cara, ia ser muito pequeno. Sim. Ia ser muito insignificante a nossa passagem aqui, sabe? Então, assim, por que você tá fazendo o que você faz? Qual que é o teu porquê de estar aqui? E não tem nada a ver com trabalho, não. Isso, às vezes as pessoas
confundem, né, propósito com trabalho, não tem nada a ver. Claro que o seu trabalho pode ser a ferramenta para você cumprir o propósito que você determinou, né? Mas não é aquilo ali. Então, assim, isso para mim é muito importante. Então, hoje eu tenho muito claro, né? Hoje o meu grande propósito e o meu sentido de estar nesse universo, nessa minha passagem aqui, é impactar e transformar a vida das pessoas. Fantástico. E eu vou fazer isso até eu ir passar para outro plano. E até trazendo, você impacta, isso é notório, inclusive a minha vida. Né? Trago que você também é uma inspiração. Eu poder ter te conhecido, poder ter te conhecido num momento buscando desenvolvimento. E você é inspiração para mim de ver essa determinação, esse crescimento. Eu que sou uma pessoa que estou começando a investir no digital, investir meu tempo e tenho meus objetivos também, me inspiro muito em você. Ah, que por honra. Ver sua trajetória, seu caminho. Então, eu tenho certeza que você inspirou muitas pessoas que estão assistindo aqui agora. Você está inspirando, até por trazer que a vida não é todo esse caminho formado de rosas. Passou pelos desafios, como você trouxe. Então, obrigado por ter continuado. Obrigado por inspirar as pessoas. Obrigado por transformar. E pra gente encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas da área da saúde, principalmente as pessoas que são enfermeiras, que são da enfermagem, que são as pessoas que fazem seu curso, seus alunos, alunas. Porque acho que essa mensagem que você trouxe é para todos. Sim. Determinar, sabe? Ter essa clareza e falar, eu vou, e não se abalar, e mesmo com os desafios, serve para todos, é uma inspiração. Sim. Agora, se você pudesse olhar para essas pessoas da área da saúde, esses enfermeiros, essas pessoas que você ajuda hoje, né? Tem algo que eu acompanho seus vídeos, né? Que eu já vi algumas vezes, que nem é da minha área, mas que eu acho fantástico que eu já vi você trazendo, que, pô, presta atenção, o que essa ferida precisa? Isso pra mim, pra vida, dá uma questão de estado de presença, de parar. Eu até falava com o Ricardo, que tá aqui na produção com a gente, um pouquinho antes de você chegar, que hoje as pessoas, né, nessa coisa de não tem pensamento crítico, elas estão sempre buscando uma resposta pronta na internet. Tal fulano, tem um estudo, não tem estudo, quem tá falando é a cara que tá falando. Pô, não pra ter um raciocínio crítico de olhar e falar, mas será que isso faz sentido? Será que isso é aplicável pra minha vida? Será que não é? Mas por quê? Tal estudo diz, mas tal estudo diz. Como que foi esse estudo? As pessoas querem respostas prontas. E eu vejo que quando você traz isso, você chega pra um profissional e fala, o que essa ferida precisa? Você para que esse profissional olhe e pense sobre aquilo, sobre a situação, sobre a pessoa, de uma forma mais sistêmica ali, o que ocasionou, o que não ocasionou, que momento que tá. Então, isso já é um ponto que acho que também a gente traz pra vida. Pô, você enquanto profissional, o que esse momento precisa? Que olhar que você precisa ter? Qual que é o seu raciocínio lógico, crítico com relação a isso? Sim. Esse raciocinar. E aí, né, para encerrar, gostaria que você mandasse uma mensagem para esses profissionais aí que te seguem, te acompanham ou que vão começar a acompanhar agora. Olha, tem uma coisa que eu falo muito isso nas minhas lives, que é assim, ó. Carla, eu nunca vou ser a pessoa pra você da enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, que vou falar pra você assim, ó, largue tudo e vem empreender, que o mundo do empreendedorismo é maravilhoso, você vai faturar muito. Eu nunca vou ser essa pessoa. Nunca. Agora, eu vou ser aquela pessoa que vou te falar assim, independente da escolha que você fizer para a sua vida, se você escolhe empreender, se você escolhe ficar no seu concurso público, se você escolhe ficar nos seus plantões, se você escolhe ficar aí na sua unidade básica de saúde, independente de onde você escolher estar, seja o melhor. Seja o melhor no que você vai fazer aí. Se for para ficar dentro de um hospital, tá tudo bem. Seja o melhor enfermeiro dentro desse hospital. Se torne a referência dentro desse hospital, que vai ser aquela pessoa que a gente vai falar assim, gente, como é que chama aquele enfermeiro lá mesmo, que é muito bom em feridas? Eu quero ele aqui. Seja o melhor lá na tua unidade, lá na tua UBS. Gente, como é que chama aquela enfermeira mesmo? Eu quero ela aqui, porque ela é muito boa no que ela faz. Então esse é o meu recado pra você. Independente de onde você escolher atuar, você tem que ser o melhor. Você tem que se tornar a referência de onde você quiser ficar. Mesmo também porque, gente, a gente lidar com vidas. A gente trabalha com vidas. A gente trabalha com pessoas com uma ferida crônica de 20 anos, de 30 anos. E nós somos responsáveis, somos parte do caminho dessa pessoa em devolver qualidade de vida para essa pessoa. Então, dê o seu melhor por você e dê o seu melhor para essa pessoa que você vai atender.
Fantástico. Carlinha, brigadão. Foi fantástico. Carlinha estando aqui no nosso primeiro episódio, na nossa estreia, para trazer muita sorte. Que a gente já está determinando aqui que esse podcast vai ser um podcast de muito sucesso. Que massa. Então agradeço muito você tirar uma parte do seu tempo aí corrido para estar aqui com a gente. Foi muito rico para mim, muito aprendizado. Essa energia que você traz foi realmente maravilhoso. Que demais. E já fica o convite aqui para voltar na próxima vez que você estiver em São Paulo. Trazer o Diego também. Diego, vem aí, tá com a gente. Galera, não esqueça, siga a Carla nas redes sociais aí, Carla Cavazana, @CarlaCavazana. Também me siga, Thiago Beltran, sem H, Thiago com I, tá? Thiago Beltran. E o Instagram do Espaço Mind, @EspaçoMind, esse espaço maravilhoso que nós estamos gravando o podcast aqui, onde você também pode vir gravar seu podcast, fazer seu treinamento presencial, treinamento híbrido, se você quiser fazer um treinamento que você vem aqui, ministra o treinamento presencial e também transmite online ou grava, também é possível no Espaço Mind. E esse é o Open Mind, porque nós queremos estar todos com a mente aberta para o aprendizado, para a troca. E é isso, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar, tenha aí um ótimo dia e fiquem com Deus. Gente, um beijo grande, espero que tenha feito sentido. E mais importante do que ter ouvido esse podcast é pegar os insights, pegar os ensinamentos e colocar em prática. É isso aí. Obrigada, foi uma honra. Beijo grande e até uma próxima oportunidade. Valeu.